Capítulo 181, num instante. Popular Beash percebeu isso agora, mas já era tarde demais. Seu oponente já havia lançado uma granada. O momento foi perfeito. A onda de choque da explosão lançou seu mestre da lâmina ainda mais alto no ar enquanto Shazingazi pegava seu canhão de flor de rosa. Vendo seu oponente se mover assim, Popular Beash finalmente percebeu. Lançar o canhão de flor de rosa era uma das artimanhas do oponente. Shazingazi se agachou e colocou o canhão de flores rosas de volta no ombro. Uma luz azul começou a se acumular na boca do canhão. Popular Beash moveu a câmera para filmar de cima. Pouco antes de seu personagem atingir o chão, a luz azul armazenada disparou e um projétil de artilharia azul brilhante voou diretamente em sua direção. Extrusora X1 Popular Beash percebeu que o agachamento e o movimento de balanço da sua oponente não eram sem propósito. O agachamento reduzia o tempo necessário para colocar o canhão no ombro dela. Também permitia que ele atirasse de uma altura menor, fazendo com que a extrusora X1 o atingisse assim que ele estivesse prestes a pousar no chão. A característica do extrusor X1 era sugar os inimigos atingidos, restringindo seus movimentos. Os inimigos eram então arremessados para frente junto com ele e explodiam ao atingir o chão, derrubando-os também. Popular Beash não tinha como evitar esse efeito de sucção. Desta vez, o dano seria certo. Enquanto calculava sua próxima contra-ataque, viu seu oponente levantar a mão e estalar os dedos. Popular Beash ficou surpresa. Não se tratava de um movimento aleatório. Era a animação de lançamento de um míssil teleguiado de um lançador. O estalo de dedos faria surgir uma mira. A posição final da mira indicaria onde o míssil atingiria o solo. O ataque causou muito dano, mas sua fraqueza era óbvia. Para começar, a mira precisava ser precisa. No entanto, a principal fraqueza era a extrema lentidão. Popular Beash decidiu fazer o mesmo que com a bomba quântica e cortá-la em pedaços. No ar, um clarão de espada surgiu à frente. O golpe de espada foi executado em direção ao míssil. Essa manobra havia sido usada naquela partida entre Excelente Era e 301. O jogador Blade Master da equipe 301, Gao Ji, a utilizou para neutralizar o míssil teleguiado. A situação de Popular Beash era semelhante à de Gao Ji. Ambos agiram no ar. Contudo, Popular Beash não era tão habilidoso quanto um jogador profissional. Popular Beash só podia rezar para que seu saque de espada acertasse o alvo. Por favor, clique. Ao observar a direção do golpe voador e a trajetória do míssil, Popular Beash determinou que eles colidiriam e uma onda de felicidade o invadiu imediatamente. Mas quem diria que, naquele instante, uma explosão repentina ecoaria? A aura da espada de Sword Slash se fragmentou em 3 faíscas. Popular Beash se assustou. Olhou para Shazingazi e viu uma leve fumaça saindo da boca do canhão. Droga! O golpe de espada de Popular Beash foi desviado pelo míssil antitanque do oponente. O míssil teleguiado voou em sua direção. Popular Beash sentiu um arrepio na espinha. Ele sabia que sua difícil manobra tinha sido fruto da sorte, mas que quanto ao seu oponente. A mira brilhante finalmente encontrou seu alvo. Um estrondo alto ecoou do céu e um míssil teleguiado desceu. Popular Beash começou a cair. Ele não tinha como usar a recuperação rápida imediatamente. Ele não havia sido lançado de forma normal, ele havia sido sugado pelo extrusor X1. A mira, Popular Beash e a sucção do extrusor X1 permitiram que o míssil teleguiado atingisse o alvo e uma grande nuvem em forma de cogumelo se formasse no ar. Mas as coisas não tinham acabado ainda. Popular Beash, que fora forçado a girar no ar pela onda de choque, viu um grande raio laser cair, o ataque supremo do artilheiro, raio satélite. Popular Beash havia absorvido todas as habilidades de alto dano do lançador. O raio de Álamo ainda cambaleava devido à explosão e à luz do raio satélite. Ishio aproveitou o momento para executar rapidamente mais algumas habilidades. Os espectadores assistiram boquiabertos enquanto as explosões continuavam a se encadear, atingindo um combo de 77. A luz das explosões diminuiu. A fumaça se dispersou. Popular Beash já havia sido derrotada. Desde o momento em que foi lançado ao ar pelo golpe de joelho até o instante em que pousou no chão, ele não conseguiu encontrar nenhuma oportunidade para contra-atacar. Nesse intervalo de 5 segundos, quantos golpes o atingiram? Os espectadores tiveram que contar nos dedos para descobrir. Todos viram o resultado. Popular Beash havia sido derrotado. Derrotado. Ele realmente havia sido derrotado. Num instante, a longa barra de vida desapareceu. Os espectadores ficaram completamente sem palavras, atônitos. Shengu também estava olhando fixamente para a tela do computador. Ela já estava de pé porque Ishio havia lançado seu canhão de flores rosas. Ela estava prestes a ir até ele e matá-lo. No entanto, seu canhão de flores rosas foi recuperado e, num piscar de olhos, o oponente se transformou em um cadáver.
Tudo isso aconteceu enquanto ela saltava de sua cadeira. Chenggu finalmente entendeu como Ishiu conseguiu derrotar um oponente em poucos segundos usando sua névoa perseguidora. Chenggu jamais imaginara que sua névoa perseguidora tivesse poder suficiente para explodir alguém até a morte de uma só vez. Além disso, a pessoa que morreu era uma renomada especialista no domínio celestial. Chenggu sentiu uma onda de excitação. Ela originalmente queria estrangular Ishiu até a morte, mas agora, paralisada, não sabia como descrever o que estava sentindo. O cadáver de Popular Beach desapareceu rapidamente. Os jogadores experientes sabiam que essa pessoa já havia saído da sala. O que Popular Beach poderia dizer agora? O arrogante ele foi completamente silenciado. Não havia nada que ele pudesse dizer. Ele percebeu que as palavras de Lord Green não eram uma provocação, mas sim uma realidade. Um rondo foi realmente um rondo só. Ele reconheceu perfeitamente a diferença entre as habilidades deles. Perder tão rápido e tragicamente não era uma questão de sorte. A luta terminou tão depressa que os espectadores ignoraram outra realidade. Aquela foi uma luta perfeita, Shazingazi não sofreu nenhum dano. Assim que Shazingazi também saiu da sala, o ambiente se desfez naturalmente e os espectadores foram jogados de volta para o saguão. Mas todos ainda estavam em choque e circulavam pelo local. Apenas Ishio parecia indiferente. Ele tirou os fones de ouvido e virou a cabeça. Chefe, pode ter sua conta de volta. Yan. Shengu também foi um dos que ficaram boquiabertos. Você gravou? Shengu virou a cabeça de repente para perguntar a Tandhou. Tandhou riu amargamente. Era você quem controlava isso. Todos já tinham saído da sala. Como ela ainda teria a chance de gravar? Shengu se arrependeu. Teria sido um vídeo incrível. Algo que ela poderia assistir 100 vezes. Shengu sentiu-se deprimida. De repente, percebeu que algo estava errado. Olhou em volta e notou que algumas pessoas a observavam. O que vocês estão olhando? Shengu não foi muito educada. As pessoas que a observavam eram clientes frequentes, então se conheciam. Ela não tinha feito nada de extraordinário, então o que será que estavam olhando? Chefe, você é tão feroz. Disse alguém de repente. O quê? Shengu olhou fixamente, sem entender nada. Perseguindo Aze. Gritou outra pessoa. O quê? Tazinhazi. Onde? Onde? Outra pessoa se levantou de repente. Desta vez era um cliente que Shengu não reconheceu. Shengu entendeu imediatamente. O duelo tinha sido visto por alguns no cibercafé. Entre eles, havia alguns que não sabiam que Lord Green era o gerente do local, mas sabiam que o personagem de Shengu no Glory era Shazin Deaze. Depois disso, concluíram que Lord Green era, na verdade, Shengu. E aqueles clientes desconhecidos obviamente não sabiam de nada. Eles apenas ouviram alguém no cibercafé comentar sobre isso, então imediatamente a procuraram e a cercaram. Shengu não sabia se ria ou chorava. Olhou em volta, mas não fazia ideia de para onde Ishio tinha ido. Ela só conseguiu gritar, impotente, não fui eu. Alguém usou minha conta. E saiu correndo às pressas. Os clientes olhavam fixamente, sem expressão. Não disseram mais nada. A multidão estava ali apenas para satisfazer sua curiosidade. Na verdade, a maioria dos jogadores de Glory que conheciam Shengu sabiam qual era o seu nível de habilidade. Acontece que a partida anterior tinha sido surpreendente demais. Popular Bash. Todos os veteranos sabiam quem ele era. Assim, dizer que alguém havia usado a conta indevidamente era muito razoável. Não havia muitos que reconhecessem a conta de Shengu e assistissem à partida, então não houve muita comoção. Todos voltaram ao jogo para discutir o assunto em particular. A partida foi muito rápida. Não só os eventos se desenrolaram rapidamente, como a sala também se esvaziou depressa, sem que houvesse espaço para todos conversarem sobre o ocorrido. Assim que os jogadores saíram da arena, começaram imediatamente a discutir o assunto no canal global. Em um instante, um único tópico conquistou o 10º canal mundial do servidor. Lord Green, Aze Perseguidor, Lançador, jogou a arma no chão, morte instantânea, etc. Essas eram todas palavras-chave. A partida foi tão assustadora que todos estavam concentrados no vencedor. Naquele momento, Popular Beach parecia um cenário lamentável. Quase ninguém a mencionava. Havia alguns jogadores novos que não entenderam muito bem. Obviamente, eles não sabiam quão incrível era a história de Poplar Beach. Eles só viram que ele havia sido derrotado instantaneamente, então quiseram zombar dele. Mas a zombaria deles, na verdade, foi recebida com zombaria de outros. A vitória e a derrota não se deveram à fraqueza de um lado, mas sim à superioridade do outro. Aos olhos de todos, essa foi a impressão que ficou. Claro, ninguém achou que a derrota de Poplar Beach fosse digna.
No entanto, sua derrota não era o principal assunto de conversa. Fazendiase, tão forte. Lançadores, tão potentes. Lord Green, tão forte. Esses foram os pontos principais. Capítulo 182. Consulta. A partida foi belíssima e a repercussão foi enorme. Mas, para as grandes guildas, seu impacto não foi tão grande quanto o recorde estabelecido em Terra Desolada. As grandes guildas reconheceram o resultado e comentaram um pouco sobre ele. Contudo, não havia como isso ofuscar a imagem já manchada da guilda Riacho Azul. Os únicos que estavam realmente preocupados com a partida eram os membros da Blue Brook Guild. No momento, a guilda Blue Brook do 10º servidor estava completamente silenciosa. Todos observavam em silêncio a discussão que se desenrolava no canal global. Não se deixem enganar pelo fato de que os personagens mais fortes entre eles eram apenas de nível 33. As pessoas por trás desses personagens, os jogadores veteranos da guilda Blue Brook, como Shanjin Spring, estavam todos lá. No entanto, Popular Bash não estava lá. Após sair da arena, ele desconectou-se diretamente do domínio celestial, mas não entrou em sua 10ª conta de servidor. Mesmo sendo arrogante, naquele momento ele se sentia envergonhado demais para encontrar outros membros da guilda. Diminuir a arrogância de Poplar Beach talvez fosse a única recompensa que a guilda Blue Brook receberia. Contudo, considerando a situação à sua frente, a força de Lord Green era desproporcional. Era bem possível que Poplar Beach tivesse sofrido grandes prejuízos nessa partida. Qual de vocês foi assistir? Perguntou Shanjin Spring. Sempre que discutiam assuntos da guilda, Shanjin Spring geralmente marcavam um encontro com os personagens. O motivo era que o líder da guilda, Shanjin Spring, não gostava muito de digitar. Eu assisti. Blue River soltou um suspiro ao falar. O que você achou? É praticamente idêntico à descrição do canal internacional. Eles não estão exagerando. Porque realmente não há como exagerar, disse Blue River. Esse Lord Green realmente não nos deixou nada, disse Finn Brustroke. Acho que é exatamente o oposto. Acho que a maneira como ele conduziu as coisas nos deu espaço para nos recuperarmos, disse Blue River. Se você der uma olhada nos canais internacionais, a maioria está falando sobre o quão forte Lord Green era. Não se falava de mais nada. Para nós, esses resultados não são tão ruins. Suspiro Shanjin Sping também suspirou. Este Lord Green realmente não é fácil de lidar. Depois que nosso recorde na masmorra foi batido, toda a popularidade que tínhamos recuperado caiu novamente. Hoje, o número de jogadores que querem entrar na nossa guilda caiu 70%, disse Blue River. Lenny Canyon, não é aquele pelo qual dissemos que não lutaríamos contra a ambição tirânica? Perguntou Shanjin Spring. Sim. Então parece que a única coisa que podemos fazer por enquanto é suportar, disse Shanjin Spring com certo pesar. Aquilo Bond Boat também havia chegado à reunião. No 10º servidor, ele era o segundo em importância, atrás apenas de Blue River. No entanto, todos os presentes naquele momento eram veteranos do domínio celestial. Como resultado, Bond Boat claramente parecia menor, suas palavras também soavam hesitantes. Ah, Egodo. Bond Boat, o que você tem em mente? Perguntou Shanjin Spring. Ele conhecia os personagens importantes que haviam enviado para desbravar o terreno. Talvez possamos pedir ajuda às equipes. Mesmo que sejam apenas masmorras de nível baixo, quais dos 10 recordes atuais do servidor são alcançáveis para nós? Não apenas os recordes do Lord Green, mas também aquele recorde da floresta congelada estabelecido pela excelente Dynasty. Felizmente, esses recordes foram estabelecidos nos novos servidores. Se tivessem sido estabelecidos nos servidores antigos, suspeitaríamos que esses recordes foram estabelecidos por profissionais há muito tempo, não é? Disse Bondboat. No 10º servidor, havia apenas recordes para Frest, Boneyard e Desolate Land. No entanto, era exatamente como Bondboat havia descrito. Os 3 recordes eram todos recordes que ultrapassaram seus limites. Shanjin Sprint e os outros estavam no topo da lista de jogadores normais, mas mesmo eles foram devotados pela equipe de Lord Green. Essa era uma realidade clara e aterradora. De onde exatamente vieram esses caras? A origem de Lord Green e dos outros não podia ser insignificante. A palavra nível profissional começou a gerar em suas mentes. É por isso que digo que devemos procurar os especialistas da equipe para nos ajudar a avaliá-los, disse Bondboat. Essa sugestão é realmente muito boa. Shanjin Spring assentiu com a cabeça. Eles não estavam pedindo para substituírem ninguém. Estavam apenas pedindo para conversar com os especialistas do clube sobre esses registros incríveis e solicitar uma avaliação. Isso não seria difícil de fazer. Muito bem, então. Vou lá perguntar. Shanjin Spring decidiu isso.
Todos os participantes da reunião tinham expressões estranhas no rosto. O fato de o pioneirismo no novo servidor ser tão chocante a ponto de precisarem até de jogadores profissionais era algo que jamais haviam imaginado. Se soubessem que toda a equipe campeã Team Herb tinha vindo ao 10º servidor para treinar, provavelmente teriam a pressão arterial nas alturas. Então, eu vou embora primeiro, informou Shanjin Spring a todos. Ele também era alguém que lidava com as coisas de forma direta. Após sair do jogo, Shanjin Sping olhou para o relógio. Agora mesmo. O time deveria estar treinando à tarde. Shanjin Spring administrava a guilda Blue Brooklyn Glory no lugar do clube Blue Eye. Ele era como Shen Yui na excelente era. Podia ser considerado um dos membros oficiais da equipe do clube, então tinha certa influência nos assuntos internos. Shanjin Spin frequentemente visitava a equipe para observar o ambiente, para não parecer estranho aos jogadores profissionais. Às vezes, ele até tinha a oportunidade de trocar figurinhas com os membros da equipe. Claro, se os jogadores profissionais quisessem jogar 2 partidas com ele por diversão, Shanjin Sping não recusaria. No entanto, se ele procurasse ativamente jogadores profissionais para jogar com ele, seria suspeito de estar desperdiçando o tempo deles. Shanjin Sping entendia isso. Spin calculou o horário e escolheu ir em um momento adequado. Ele não tinha muitas restrições ao circular pelo clube. Além de ir até a equipe de tecnologia que pesquisava equipamentos de fabricação própria, não havia nenhum lugar onde ele não tivesse permissão para ir. Olá, Sr. Shun. Spin escolheu um bom momento. Ele chegou assim que o time Blue Rain terminou o treino, o momento em que todos estavam relaxando. Quando ele apareceu em frente à entrada, alguém o viu e o cumprimentou. O nome verdadeiro de Shanjin Sping era Lian Yishun, então as pessoas que o conheciam o chamavam de Sr. Shun. Olá. Shanjin Spring acenou para o jogador profissional que o cumprimentou. O jogador profissional era um rapaz chamado Li Yuan. Ele era um novato na Blue Rain. Não era tão cauteloso e cuidadoso quanto a maioria dos novatos. Depois que o jovem entrou para a equipe, ele se mostrou extremamente enérgico e sempre muito amigável com todos. Rapidamente, ele se enturmou com todos, inclusive com Shanjin Spin. Com sua saudação, os outros profissionais que não sabiam da presença de Shanjin Spin viraram a cabeça e olharam para ele. A maioria acenou com a cabeça em cumprimento e voltou a fazer o que estava fazendo antes. No entanto, Yuan Zhou se levantou e caminhou até ele. O Sr. Shun chegou. Sim, estou aqui para dar uma olhada, disse Shanjin Spin educadamente. Yuan Zhou, capitão do time Chuva Azul. A maioria dos capitães também era o as do time, mas obviamente havia algumas exceções. O as do Chuva Azul era o Wang Xiaotian, mas o capitão era Yu Wenzhou. Embora a técnica de Yu Wenzhou não fosse tão boa quanto a de Wang Xiaotian, sua habilidade em estratégia e tática era extraordinária. Além disso, a tararelice constante de Wang Xiaotian prejudicava sua postura. As palavras de alguém que falava sem parar soavam um tanto frívolas para os outros. Faz tempo que você não aparece por aqui. Yu Wenzhou também o tratou com cortesia, percebendo que Shanjin Spin viera conversar com ele sobre algo. Shanjin Spin também sabia que o capitão da equipe Chuva Azul era relativamente fácil de conversar, ao contrário de Jiang Liu, da equipe Ambição Tirânica, que era tão hesitante. Se o capitão da Chuva Azul fosse tão feroz quanto Han Wenqin, ele certamente não teria saído do jogo imediatamente para procurá-lo. Sim, tenho estado ocupado. O pioneirismo no 10º servidor. Shanjin Spin começou a abordar o assunto com mais calma. É só pioneirismo. Como se você precisasse liderar pessoalmente, não é? E o Wenzhou deu uma risadinha. Ele sabia como a guilda do clube funcionava em geral. Mas desta vez, o 10º servidor é muito diferente, disse Shanjin Spin muito seriamente. Ah, o que você quer dizer? Um monte de especialistas surgiu do nada. Todos os recordes de masmorras de nível baixo estabelecidos no 10º servidor até agora superam os recordes históricos. Parece que todos foram feitos por jogadores profissionais, disse Shanjin Spin. Crash. Um estrondo alto ecoou na sala de ensaio, acompanhado por 3 ou 4 jogadores gritando alarmados. Wang Shao, você está bem? O que aconteceu? Não é nada. Não é nada. Eu escorreguei, só isso. Wang Xiaotian disse, pálido como um fantasma, enquanto se apoiava na cadeira para se levantar. Vendo que Shanjin Sping olhava com espanto, acenou apressadamente com a mão. Senhor Shun, você está aqui. Ah, quanto tempo. Está livre hoje? Já comeu? Provavelmente não, né? Que sorte a sua. Logo será hora de comer. Deveria comer alguma coisa antes de ir. Claro, claro. Shanjin Sping assentiu repetidamente com a cabeça. Ele não ousava dizer muita coisa, senão não teria paz. Você tem um 10º cartão de conta de servidor? Vamos dar uma olhada nos registros, disse Yu Wenzhou. Sim.
Chen Jinping tirou um cartão do bolso e entregou a Yu Wenzhou. Claro que ele já havia preparado tudo com antecedência. Yu Wenzhou encontrou um computador qualquer para se sentar e entrou no jogo. Ao mesmo tempo, sem virar a cabeça, ele disse: Xiao Tian, você deveria vir ver também. Não houve resposta atrás dele. Wang Xiaotian estava usando fones de ouvido, agindo como se não tivesse ouvido nada. Os jogadores ao lado o empurraram. Wang Xiao, o capitão está te chamando. Ah, o que foi? Wang Xiaotian tirou os fones de ouvido e se virou para perguntar. Venham aqui dar uma olhada nos registros do 10º servidor, disse Yu Wenzhou. Wang Xiaotian não teve escolha a não ser se levantar. Enquanto caminhava, perguntou: 10º servidor? O novo servidor? O que há para ver? Bom, os recordes são realmente incríveis. E o Enzo já havia entrado no jogo e clicado diretamente na tabela de classificação dos recordes. Xiaotian, como você acha que esses registros foram feitos? Perguntou o Enzo. Capítulo 183, Capitão da equipe Chuva Azul. Após consultar a classificação de cada uma das 3 masmorras, Yu Wenzhou virou a cabeça para perguntar ao Wang Xiaotian. Wang Xiaotian estava atrás dele. Ele levou a mão ao queixo, coçou e balançou a cabeça. Faz tanto tempo que não jogo nessas masmorras que não consigo dizer só pelo tempo. Você reconhece algum dos jogadores que bateram o recorde? Há algo de especial neles? Sabe quais são as classes e os equipamentos deles? Wang Xiaotian disse a Shen Jinping. Ah, o jogador-chave é Lord Green. Shen Jinping apontou para o nome que aparecia em todas as 3 tabelas de classificação. Entre elas, Frostfrest estava em segundo lugar em sua tabela, enquanto Buneyard e Desolate Land ocupavam o primeiro lugar em suas respectivas tabelas. E quanto a essa pessoa? Perguntou Wang Xiaotian. O personagem desse jogador não mudou de classe. Ele é um personagem sem especialização. Além disso, a arma que ele empunha é realmente estranha. Ela pode se transformar em outras armas e usar habilidades de nível baixo de todos os tipos de classes, disse Shen Jinping. Não havia como esconder o guarda-chuva das 1000 chances, e era por isso que Ishio nunca se preocupou em disfarçá-lo. Especialistas como Blue Rivey, que o viram em ação, já haviam descoberto o que era. Ah, então tal arma existe. E o Wenzhou ouviu isso e seu interesse aumentou consideravelmente. Antes, ele tinha uma ideia geral do porquê da chegada da primavera mutável, então estava apenas sendo educado. Mas agora essas palavras haviam chamado sua atenção. Esse tipo de arma é definitivamente artesanal. Parece ter sido feita especialmente para personagens sem experiência, disse Wang Xiaotian. Não especializado, e o Wenzhou claramente conhecia esse tipo de estilo de jogo. Se isso for verdade, então essa arma realmente permitiria que um personagem sem especialização utilizasse plenamente seus pontos fortes. Os personagens sem especialização do início do jogo eram prejudicados porque a troca de armas tinha um tempo de recarga, o que causava muitas falhas sempre que tentavam realizar combos. Eles não conseguiam conectar perfeitamente todas as suas habilidades de nível baixo. Mas com essa arma, esse problema está resolvido. Além disso, se ela tiver atributos de arma prata, o dano causado será ainda maior do que o de armas laranja. Com um personagem como esse em uma equipe, o dano causado por ela será naturalmente muito maior do que o das equipes comuns. Esse personagem é realmente a peça-chave, disse Wang Xiaotian. E o Wenzhou assentiu com a cabeça, demonstrando claramente que concordava com o que Wang Xiaotian havia dito. Em seguida, olhou para os outros membros da equipe do Lord Grimm, e quanto aos outros, esses 3 são membros fixos nas equipes do Lord Grimm. Um deles é um mago de batalha, um é um lançador e também tem um lutador. Os níveis de habilidade deles são bem altos. A outra vaga parece não ser fixa. Na Floresta Gelada, esse jogador é da ambição tirânica. No cemitério, esse árvore fluente é um mestre de espadas. Na época, ele se juntou à nossa guilda Riacho Azul. Ele nunca disse nada e depois nunca mais entrou online após bater esse recorde. Por fim, esse cinza de 1 polegada apareceu recentemente, então não sabemos muito sobre ele. E quanto àquela excelente equipe da dinastia na Floresta Gelada? Perguntou Wenzhou. A mudança imediata na primavera revelou a situação da excelente equipe dinástica. Era algo que eles já haviam investigado anteriormente. Eram claramente jogadores substitutos. Este é um servidor novo com jogadores novos. Não há como esse tipo de jogador conseguir um recorde desses, disse Wenzhou. Eu também pensei assim, disse Shen Jinping. E esses jogadores definitivamente não eram comuns. Se você olhar para o recorde estabelecido pela excelente dinastia no Buneyard, verá que ele foi alcançado justamente na época da nossa partida contra a excelente Era. O vice-capitão da excelente Era, Liu Ao, cometeu inúmeros erros bobos durante a partida. O desempenho dele estava estranhamente ruim.
Parece que esse cara correu para o novo servidor e concentrou toda a sua atenção em bater esses recordes. Disse Liu Wenzhou. De jeito nenhum. Para uma masmorra de nível baixo como essa, não deveria ser fácil para um jogador profissional bater um recorde. Não deveria afetar o desempenho dele na partida, certo? Disse Shandin Pin. Esse recorde do Boneyard não é normal. O que você acha, Xiaotian? Disse Liu Wenzhou. Wang Xiaotian assentiu com a cabeça. Este recorde do cemitério de ossos não é mais uma questão de habilidade. Não é possível estabelecer esse recorde puramente com habilidade. No novo servidor, não há como eles terem tantos equipamentos bônus ainda, o que significa que a única maneira de melhorarem o recorde seria criando uma estratégia mais excepcional do que as anteriores. Como era de se esperar de Wang Xiao, Shanjin Spin não conseguiu conter um suspiro de espanto. Eles haviam analisado esse registro inúmeras vezes, mas ainda não tinham certeza de tal conclusão. Talvez apenas jogadores de nível divino com um discernimento incrível como o de Wang Xiaotian ousassem ter tanta confiança em sua resposta. Se você pensar assim, então não só o recorde da dinastia excelente foi substituído por Liu Ao, como ele ainda gastou muita energia pesquisando uma nova estratégia só para essa masmorra. E foi por isso que o desempenho dele durante a partida não foi bom, concluiu Shan Spin. Receio que não seja apenas isso. Esse cara pode não ter pesquisado uma nova estratégia, mas sim roubado uma estratégia já existente, disse Yu Wenzhou. O quê? Os recordes estabelecidos pela nova estratégia foram alcançados 3 vezes. E o Enzo tocou na tela enquanto dizia: como é possível que duas equipes tenham chegado à mesma estratégia ao mesmo tempo? Veja o primeiro recorde estabelecido por Love Grimm. Nessa equipe, havia um jogador chamado Espada Odiosa, mas depois que esse recorde foi batido pela Dinastia Excelente, a equipe de Lord Grimm não tinha mais um Espada Odiosa, e sim um jogador chamado Árvore Fluente. Esses dois personagens são de classes diferentes, mas nessa masmorra, os mestres da lâmina não são mais fortes que os BCQs. Se o jogador mestre da lâmina fosse mais habilidoso que o jogador BCQ, porque eles não usaram o mestre da lâmina diretamente desde o início. Portanto, a possibilidade mais provável é que essa nova estratégia tenha sido pesquisada por Lord Grimm. E se BCQ Espada Odiosa era alguém da dinastia excelente que havia entrado para a equipe. Ele foi com eles para aprender a nova estratégia e depois voltou para liderar os jogadores da dinastia excelente para estabelecer um novo recorde. Obviamente, não havia como Lord impedir a ajuda desse espada odiosa novamente, o que era porque ele encontrou este mestre da lâmina, a árvore fluente. Spin ficou surpreso, e o Wenzhou conseguiu desvendar coisas que nem sequer havia imaginado antes. O momento em que o recorde foi divulgado, o histórico da excelente dinastia, a péssima atuação de Liu Ao durante a partida, e o Wenzhou havia percebido tantos pequenos detalhes. Esse capitão do time Chuva Azul não era apenas alguém que sabia como manter a equipe unida, como diziam os de fora. Esse tipo de julgamento e percepção não ficava nada a dever ao Wan Xiaotian. Não, ele poderia até ser melhor que o Wan Xiaotian nesse aspecto. Pelo menos, naquele momento, o Wan Xiaotian não havia chegado a essa conclusão. Capitão da equipe, você deve estar exagerando. Isso parece o enredo de um romance de ficção. Wang Xiaotian não só não chegou a essa conclusão, como também duvidou da dedução de Wenzhou. Será que Liu Ao enlouqueceu? Ele realmente se esforçaria tanto por uma masmorra em um servidor novo? Como Wang Xiaotian pôde dizer apenas isso? Ele precisava continuar. Ah, com certeza. É por isso que pode haver algum outro motivo especial que o fez dar tanta importância a esse recorde. Ele competiu diretamente contra Lord Dim pela Floresta Gelada. Depois disso, ele até se infiltrou na equipe de Lord Dim para espioná-los. Parece que ele também dá muita importância a esse Lord Dim, para conseguir fazer um jogador profissional considerá-lo um inimigo, e se Lord Dim definitivamente não é mais fraco do que ele. Tenho a impressão de que Liu Ao sabe muito bem quem é Lord Dim. Suas ações hostis parecem estar escondendo seu medo, reconhecimento e confiança. Por causa desse medo, ele correu para espioná-los. Por causa do reconhecimento, ele roubou a estratégia e a usou diretamente. Por causa da confiança, ele acreditou que a estratégia usada já era a escolha mais otimizada. Não haveria estratégia melhor do que essa. Shanjin Spin ficou boquiaberto de espanto. Ser capaz de fazer uma análise tão completa? Ele não podia deixar de olhar para Wang Xiaotian, que também estava ouvindo. Percebeu que Wang Xiaotian não estava nem um pouco surpreso com aquilo. Parecia tão calmo como sempre. Ele é mesmo Wang Xiao, Shanjin Spin exclamou, boquiaberto. Talvez muitos achassem que Wang Xiaotian não era calmo o suficiente por causa de sua constante tagarelice. Porém, na realidade, como o jogador mais excepcional em aproveitar oportunidades, Wang Xiaotian era completamente tranquilo por dentro. Somente com essa calma interior ele foi capaz de possuir uma percepção tão aguçada do campo de batalha e encontrar a oportunidade mais adequada para atacar.
Por isso acho que, se quisermos saber quem é Lord Guion, devemos ligar diretamente para Liu Ao e perguntar a ele. O número de telefone de Liu Ao eu devo ter. O Wenzhou sorriu, mas logo acrescentou: Ah, eu não trouxe meu celular. Não era permitido levar celulares para a sala de treino. Essa era uma regra comum em muitos clubes. Chen Jinping estava ansioso. Ele ansiava por saber a resposta. Obviamente, esperava que o Wenzhou fosse um pouco mais proativo. Mas, ao ver que o Wenzhou não tinha o celular e não pretendia ir buscá-lo, Chen Jinping ficou um tanto decepcionado. Não ousou pressionar o capitão do time, mas naquele momento, talvez pudesse perguntar. Quando estava prestes a falar, viu Liu Wenzhou dar um tapinha no bolso e rir. Na verdade, alguém que Liu Ao tinha como inimigo, de quem tinha medo, que era reconhecido e em quem confiava. Não preciso perguntar. Eu já sei quem é. Quem é ele? Perguntou Shan Jinping, sem rodeios. Sim, Kyo. E o Wenzhou disse. Deus e que o Shan Jinping não sabia como expressar seu espanto. Xiaotian, você conversou com Nikio recentemente? Perguntou Liu Wenzhou. Não, depois que aquele cara se aposentou, ele simplesmente evaporou. Talvez tenha sido sequestrado por alienígenas, disse Wan Xiaotian. Ele não usa celulares, certo? Disse Liu Wenzhou. Sim. Parece que ele foi sequestrado por alienígenas e levado para o 10º servidor para continuar jogando Glory. Lovelin sem especialização. E talvez a gente até o veja em uma partida de novo algum dia, disse-lhe o Wenzhou. Chen Jinping tinha muitas coisas que queria dizer, mas não sabia como começar. E o Wenzhou e o Wang Xiaotian não pareceram ter qualquer reação a tal conclusão. Após alguns instantes de reflexão, o Wenzhou ergueu a cabeça e olhou para o relógio na parede da sala de prática. De repente, levantou-se. Está na hora de comer, disse o Wenzhou. Sim, sim. Está na hora de comer. Está na hora de comer. Venha, venha, venha conosco, Primavera Mutável. Você sabe onde fica o refeitório? Eu te levo lá. Wan Xiaotilan passou o braço em volta de Primavera Mutável e o arrastou para fora. Capítulo 184. Isso também é uma força. A comida do clube era muito saborosa e, para os membros da equipe, era gratuita. Claro que outros funcionários do clube também podiam vir comer, mas não tinham os mesmos benefícios que os membros da equipe. Chen Jinping também não tinha esses benefícios, porém, ele seguiu Wan Xiaotian e usou seu status para entrar de graça. Acontece que ele praticamente não conseguia sentir o gosto da comida que ia à boca. Chen Jinping ainda estava pensando no que Wenzhou havia analisado anteriormente. Lord Green é Deus e Kill. Essa notícia levou um bom tempo para Chen Jinping digerir, pelo menos em comparação com o tempo que levou para jantar. Em seus corações, tanto ele quanto Blue River já respeitavam Lord Guillaume. Reconheciam sua grande habilidade, mas jamais imaginaram um desfecho como aquele. E Ekil. Esse era um poder no auge da glória. Mesmo aposentado, ele ainda era mais do que capaz de resolver qualquer problema que surgisse no jogo. Isso podia ser comprovado pela facilidade com que Poplar Beach foi conquistada. Se isso tivesse ocorrido durante o auge do deus e Kill com seu deus da Bata-Alma for de outono, quem sabe o quão terrivelmente a Praia do Álamo teria sido destruída. Xi Jinping tinha inicialmente alguns métodos planejados para lutar contra Lord Guillaume, mas depois de descobrir sua identidade, seu coração desmoronou. O que ele deve fazer agora? Xi Jinping sentiu que a comida à sua frente tinha gosto de cera. Sentados à mesma mesa estavam Liu Wenzhou e Wang Xiaotian, mas os dois conversavam casualmente. Não pareciam muito surpresos com Ikkyo. Afinal, pensando bem, eles também eram jogadores profissionais, então não havia nada de muito surpreendente. Ikkyo havia se aposentado, mas qual o problema em voltar a jogar? Isso só afetava os jogadores comuns, que se sentiriam um pouco pressionados por um deus competindo com eles. Após comer, ele decidiu ir embora. E o Wenzhou e o Wang Xiaotian não mencionaram mais Ikkyo. E o Wenzhou continuava tão amigável como sempre e até o acompanhou até a saída, mas quando se despediram, ele disse algumas palavras finais. Aquele Lord Guion, especialmente sua arma, tente prestar mais atenção nela, por favor. Ah, com essa menção repentina de Lord Guion, Shan Jinping finalmente respondeu. Em teoria, o capitão da equipe não tinha poder sobre a Shan Jinping em assuntos internos do jogo. No entanto, todos sabiam que os jogadores profissionais eram o núcleo do clube. E não levaria a sério o que eles diziam. A Shan Jinping dava importância ao que Liu Wenzhou pedia. Então eu vou indo, disse Shan Jinping e saiu. Ao se virar, Liu Wenzhou viu Wang Xiaotian voltando para seu quarto e imediatamente o chamou. O que você quer? Respondeu Wang Xiaotian. E o Wenzhou aproximou-se e entrou no quarto de Wang Xiaotian junto com ele.
Quais são as suas ordens, capitão? Perguntou Wan Xiaotian. E o Wenzhou estava ao lado de uma mesa. Ele pegou uma caneta que estava sobre a mesa e começou a brincar com ela. Da última vez, quando tivemos a partida contra a excelente Era, se bem me lembro, você saiu à noite para fazer alguma coisa? Ah, aconteceu algo assim? Naquele dia. Deixe-me pensar, disse Wan Xiaotian. Seria para ir encontrar-se com Nikyu. Perguntou-lhe o Wenzhou. Wang Xiaotian não disse uma palavra. A hora em que você saiu coincide com a hora em que esse recorde foi estabelecido. O mestre da lâmina daquela equipe, Árvore Fluente, era você, certo? Disse-lhe o Wenzhou. Árvore Fluente? É, esse nome me soa um pouco familiar. Como pode ser? Que estranho, disse Wang Xiaotian. O Wenzhou riu. Ele não comentou sobre a atuação de Wang Xiaotian e continuou. Que tipo de arma é essa arma não especializada de Ikkyu? A expressão de Wan Xiaotian imediatamente se tornou séria, sem dúvida, é exatamente como eu disse antes, é uma arma feita especialmente para personagens sem especialização. O ataque. Definitivamente nível de arma prata. Há algum atributo especial? Não saberia dizer. Parece que não tem nenhum. Sua velocidade de ataque. Possui a mesma velocidade de ataque em todas as formas. Deveria ter uma velocidade de ataque de 5. Que formas ele tem? Pelo que vi, ele consegue usar habilidades de todas as classes de seu Wan Xiaotian. O nível? Ele provavelmente sabe como fazer o upgrade de seu Wan Xiaotian. Esse tipo de arma combinada com Nikyu. Parece que finalmente teremos a chance de ver um verdadeiro lutador sem especialização, lamentou Yu Wenzhou. Mas terá que ser pelo menos um ano depois, disse Wan Xiaotian. Sem especialização, Yimi Wenzhou olhou pela janela como se estivesse em profunda reflexão. Servidor 10º da glória. Chen Jinping retornou imediatamente para entrar no jogo. Chiling Nikfao, Fing Brustock e os outros ainda não haviam retornado ao domínio celestial. Eles ainda estavam usando as contas que haviam pegado emprestadas e aguardavam o retorno de Chen Jinping com as notícias. Os 5 grandes especialistas da Blue Brook Guild reuniram-se mais uma vez, juntamente com o braço direito da Blue River, Bond Bolt. O que eles disseram? Depois de assistirem a Chen Jinping, eles imediatamente me perguntaram: Chen Jinping soltou um suspiro. Ele já estava chocado. Agora era a vez deles. O capitão Nu descobriu quem é Lord Gim, disse Chen Jinping. Quem é ele? Perguntaram todos. Ekeu. Chen Jinping fingiu estar calmo ao dizer isso. O quê? Todos agiram como se não tivessem ouvido direito. Ekeu. Deus da batalha uma flor de outono, e se Ikkyu, disse Primavera Mutável. De jeito nenhum. Exclamou Fling Brustock, surpreso. Quem era Lord Lee? Essa era uma pergunta que eles haviam discutido inúmeras vezes desde que souberam de sua existência. Mas nem mesmo suas especulações mais absurdas se comparavam à verdade. Lord Green era na verdade o deus Ikkyu. Blue River não sabia porquê, mas sentiu-se um tanto animado. Mesmo que Wan Xiaotian fosse seu jogador profissional favorito, o misterioso deus Ikkyu também era alguém digno de veneração. Ao ver Lord Green em sua lista de amigos, Blue River não pôde deixar de sentir vontade de dirigir algumas palavras. Naquele momento, ele já havia esquecido que era o principal responsável por tantos problemas no 10º servidor. Então ele era, na verdade, o deus Ikkyu o tempo todo. Eu jamais teria imaginado isso. O que devemos fazer então? Felizmente, o Bond Bolt estava lá. Essa questão trouxe Blue River de volta à ativa. Deus Ikkyu seria um oponente difícil. Blue River finalmente se deu conta da cruel realidade. Contudo, se era porque eles estavam lutando contra o deus Ikkyu, então recuar não seria vergonhoso, certo? Blue River de repente se sentiu muito mais aliviado. Nesse momento, Chen Jinping começou a falar. Mesmo sabendo que nosso oponente é o deus Ikkyu, nossos planos permanecem os mesmos. Precisamos apenas entender a gravidade da situação. Contra o deus Ikkyu, não há nada que possamos fazer para mudar o rumo da batalha. Sobre como vamos lutar contra ele, isso não é assunto apenas para a guilda Blue Brook. As guildas ambiciosas e capazes do 10º servidor precisam se unir. Mesmo que seja apenas para doar materiais, devemos nos unir. As últimas palavras de Chen Jinping fizeram com que nem ele mesmo soubesse se ria ou chorava. Acho que se todos soubessem que ele é o deus Ikkyu, não haveria mais brigas sem sentido, disse Blue River. O problema é que todos nós acreditamos nisso, mas se dissermos isso às outras guildas, elas acreditarão em nós? Perguntou Chen Jinping. Todos ficaram em silêncio. Eles entendiam quão desconfiadas e cautelosas as outras guildas eram umas com as outras.
Já que acabou sendo assim, por que não pensamos mais um pouco sobre isso? Se soubermos a identidade de Lord Grimm, será que podemos usar isso a nosso favor? Disse Shandin Pin. O resto dependerá da decisão da Blue Bridge. A mudança repentina de assunto em Spingo mudou tudo. Eu. Certo. Afinal, tudo isso são assuntos do 10º servidor, disse Shandin Pin. Isso mesmo. Ponte Azul, você consegue, disse Pincel Voador. Ter o Deus Ikkyo como oponente foi um prazer, disse Shilling Nightfall. Não temos mais nada para fazer, então vamos voltar primeiro, disse Down Office. Sim, vocês podem voltar. Shanjin Spin respondeu. A floresta do luar ainda não foi explorada, certo? Ainda não. Certo, vamos executar isso hoje à noite. Devemos ir agora? Vamos. Ponte Azul, boa sorte. Lembre-se de prestar atenção à arma do Lord Grimm, aconselhou Shanjin Spin. Puto merda. Vocês todos Lu River não tinha terminado de falar quando os 4 ficaram offline um após o outro. Esses caras são muito irresponsáveis. Blue Bridge ficou sem palavras. Assim que perceberam que o problema do 10º servidor era culpa de God e Kill, agiram como se nada tivesse acontecido e fugiram. Bondbolt só conseguiu forçar um sorriso. O que você acha que devemos fazer? Perguntou Blue River. Na verdade, o líder da guilda já nos disse o que podemos fazer, disse Bondbolt. Ah. Saber a identidade de Lord Green é a única coisa que podemos usar, disse Bondbolt. Por que será que tudo isso só nos traz mais pressão? Disse Blue River. A pressão pode ser usada. Outras guildas podem não ter esse tipo de pressão, então ainda assim o enfrentarão diretamente. Quanto a nós, teremos que ser mais cautelosos. Não tentaremos mais esse tipo de coisa. Veremos se podemos tirar proveito do que os outros fazem, disse Bondbolt. Nossa, se você diz isso assim, então está dizendo que devemos fugir das batalhas contra o Deus Ikkyo e ficar sentados assistindo o Deus Ikkyo acabar com esses outros caras arrogantes. Disse Rio Azul. Acho que era isso que o líder da guilda estava dizendo, disse Bondbolt. É a única coisa que podemos fazer, pensou Blue River. Seria isso uma vantagem? Parece que estamos massacrando as outras guildas com uma faca empestada. Mas, na verdade, a faca fez o que quis e só nos resta segui-la com o rabo entre as pernas e recolher os restos. A próxima parada é Line Canyon. O que você acha que Tyrannical Ambition fará? Perguntou Bondbolt, mas não ouviu Blue River responder. Você está aí? Perguntou Bondbolt. Digo eu. Blue River ainda estava aqui. O quê? Se eu fosse pedir um autógrafo ao Lord Grimm, seria ruim? Que merda. Que perdedor. Mesmo sendo o Deus Ikkyo, ele ainda é um adversário difícil para nós, disse Bondbolt. Sim, eu também acho isso. É vergonhoso demais, disse Blue River. Bondbolt ficou sem palavras. Capítulo 185. É uma pena que suas mãos sejam deficientes. Lord Green era Ikkyo. Os temores causados por isso foram mínimos. Blue River e Bondbolt eram os únicos dois que sabiam disso na guilda Bluebrook do 10º servidor. Depois de discutirem o assunto, os dois decidiram manter segredo. As guildas que não sabiam disso continuariam lutando contra Lord Green. Ficar de braços cruzados observando-os golpear uma pedra com ovos, o que havia de errado nisso. Blue River parou de tocar e, em vez disso, foi para os fóruns assistir aos vídeos de Poplar Beach sendo destruído. O nome de Poplar Beach era muito peculiar. Embora Poplar Beach sempre causasse ressentimento em Blue River, ele era, afinal, um jogador relativamente famoso e um dos especialistas da guilda Bluebrook. Ser derrotado daquela forma não só o envergonhava, como também toda a guilda Bluebrook. Os jogadores das guildas rivais certamente usariam isso para zombar da Bluebrook. O motivo de Blue River estar nos fóruns era porque este vídeo havia sido postado em uma das categorias do fórum, Domínio Celestial. Existia um domínio celestial no jogo. Existia um domínio celestial nos fóruns. Esses dois domínios celestiais eram lugares repletos de ruído. Essas pessoas do domínio celestial claramente não tinham boas intenções. Nos comentários, elogiaram a habilidade excepcional de Shazin Gaze superficialmente, mas sua principal estratégia foi usar Poplar Beach como ponto central. Todo mundo sabe quem é Poplar Beach. Ele é um especialista, tão bom quanto os 5 grandes especialistas da guilda Bluebrook. Mas para ter sido derrotado assim pelo Shazin Gaze, quão habilidoso vocês acham que esse Shazin Gaze é? Esse foi mais ou menos o método que eles usaram. Blue River observou os comentários posteriores. Os planos dessas pessoas tinham dado certo. Muitos zoavam com desdém e riam de Poplar Beach. Aliás, isso se devia principalmente à má reputação de Poplar Beach.
Ele havia construído uma reputação no domínio celestial por meio de sua arrogância. Sua queda fez com que muitos jogadores o atacassem impiedosamente. Muitos desses ataques envolveram a guilda Bluebrook, o que deixou Blue River extremamente irritado. Este vídeo já havia se tornado extremamente popular. Aqueles, no domínio celestial e nos outros servidores, que não entendiam a disputa no 10º servidor já haviam encontrado Shazin Aze no jogo. Naquele dia, durante o jantar, Shengu repreendeu Yishu por um longo período de tempo. Ela praticamente não conseguia mais jogar. Seus amigos no jogo ficavam perguntando como ela tinha ficado tão boa de repente. Ela só conseguia explicar para cada um deles individualmente, o que já era bastante irritante. Mas seus amigos continuavam a incomodá-la, perguntando qual especialista tinha usado a conta. Além disso, vários estranhos pediram que ela os orientasse. Guildas aleatórias também a importunavam para que se juntasse a elas. Ainda mais estranho foi que, à tarde, duas pessoas que afirmavam ser olheiros de jogadores profissionais a abordaram. Eles a interrogaram, como se estivesse sendo interrogada, quantos anos ela tinha, há quanto tempo jogava Glory, de onde era e se tinha interesse em se tornar uma jogadora profissional. Isso deixou Shengu tão irritada que ela respondeu com um "eu não sou a dona da conta" e saiu do jogo. Ao pensar em como ela havia dito "eu não sou a dona da conta", Shengu sentiu tristeza. Tudo isso é culpa sua. Itou Shengu. O arroz em sua boca quase espirrou no rosto de Yishio. Foi mal, foi mal. Chefe, o senhor deveria tomar um pouco de sopa. Não se engasgue. Yishio imediatamente entregou uma tigela de sopa para Shengu. Shengu pegou o copo e tomou 2 goles. Sua raiva diminuiu um pouco. Na verdade, você não pode me culpar completamente por isso. Ishio aproveitou a oportunidade para explicar. 1. O adversário era muito fraco. E. Saiam daqui agora. A sopa de Shengu espirrou. Em meio aos gritos de medo de todos, Ishio saiu rapidamente da Lana House. E você está rindo, Tanzinha, disse Shengu, irritado. Tanho jantava atrás da recepção. No momento, ela carregava sua marmita. Mesmo de costas para Shengu, seus ombros se moviam para cima e para baixo. Ela claramente ria sem parar. Não estou rindo. Tanho rapidamente enfilou o arroz na boca para tentar abafar o riso. Ishio tinha saído correndo, mas não voltou. Às 9 horas, Shengu saiu correndo da Lan House para dar uma olhada, mas não o viu voltar, então retornou e murmurou para Tanho. Para onde ele foi? Será que ele bateu em uma árvore? Se isso acontecesse, tenho certeza de que você ficaria feliz, disse Tanho. Sim, eu ficaria muito feliz, disse Shengu, enquanto continuava a olhar repetidamente para fora. O que você está fazendo? Vendo que Tanho não estava ocupada na recepção, ela esticou o pescoço para o ar lá dentro e viu Tanho estudando um guia novamente. Shengu ficou sem saber o que fazer. Será que eu deveria procurar um computador qualquer e jogar? Já tentei antes, mas ainda estava muito barulhento. Talvez eu devesse consultar um guia ou assistir a um vídeo? Shengu abriu uma página da web e viu que a matéria principal era um vídeo e uma análise da destruição de Poplar Beach por Shazin Gazi. Shengu não resistiu e clicou assistindo ao vídeo repetidas vezes. Já se aproximavam das 11 horas, mas ainda não havia sinal de Yishio. Onde foi parar esse cara? Ele também não tem celular. Shengu entrava e saía do café. Relaxa. Ele é adulto, disse Tanho. Ele era um recluso. Provavelmente fugiu para longe e se perdeu, disse Shengu. Mesmo que ele esteja perdido, ainda tem a polícia. Não se preocupe com ele, disse Tanho. Quem está se preocupando com ele? Já são quase 11 horas. Se ele não voltar logo, o que vai acontecer com o turno da noite? Disse Shengu. Eu ainda estou aqui, não é? Disse Tanho. Você deveria ir dormir. Sete Shengu olhou para fora mais uma vez, mas finalmente subiu as escadas. Se ele voltar, devo te mandar uma mensagem? Perguntou Tanho. Seto respondeu Shengu e subiu. Pouco depois da saída de Shengu, todos os funcionários que saíram às 11 horas também foram embora. Nesse momento, Ishio apareceu na entrada da Lan House como um fantasma. Depois de dar uma olhada lá dentro, aproximou-se sorrateiramente da recepção. Assim que viu que apenas Tanho estava lá, relaxou. Onde está o chefe? Ishio endireitou-se e acendeu um cigarro. Ela foi dormir. Quando Tanho ouviu Ishio, depois de responder à sua mensagem, ela pegou o celular. Para onde você fugiu? Perguntou Tanho a Ishio enquanto enviava uma mensagem para Shengu. Eu só dei uma volta pela área. De 0 a 100, quantos pontos vale a raiva do chefe agora? Perguntou Ishio. É difícil dizer. Quando você não estava aqui, ela estava com 0.
Mas agora que você está aqui, ela provavelmente está com Sen de novo, disse Tan-Ho. Não foi realmente minha culpa, disse Yeshio. Mas você é tão provocador, disse Tan-Ho. Essa irmã já havia começado a usar alguns termos de jogos na vida real. Depois de digitar o texto, ela picou em enviar. O telefone dela tocou rapidamente. Tan-Ho atendeu e deu uma risadinha. Chefe disse que você se atrasou, então não haverá pagamento hoje. Tan-Ho mostrou a mensagem para Yeshio. Tudo bem. Não importa se eu não receber pagamento, contanto que eu tenha comida e abrigo, disse Yeshio. Devo responder com o que você disse? Perguntou Tan-Ho. Nem pense nisso. Yeshio ficou sem palavras. Ah, pode entrar. Olhe. Tan-Ho se levantou e cedeu seu lugar na recepção para Yeshio. Ela foi para seu lugar de sempre, onde passava a noite em claro. Os dois entraram no jogo. Assim que Yeshio entrou na conta de Lord Grimm, ele recebeu uma mensagem: Você foi descoberto. Yeshio ficou perplexo. Ele respondeu: Quem é você? Mera, 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 Mera. Sou eu, Xiaotian. Wang Xiaotian estava triste. Ah, é você. Yeshio pensou em árvore fluente, aquela conta de nível baixo que Wang Xiaotian havia usado. O que foi revelado? Perguntou Yeshio. Seus registros foram impressionantes demais. A guilda Bluebrook até veio hoje procurar a equipe para pedir ajuda. Tenho certeza de que você sabe o quão incrível é o nosso capitão. Em poucos instantes, ele deduziu que você era Lord Grimm, respondeu Wang Xiaotian. Ah, é. Como ele chegou a essa conclusão? Perguntou Yeshio. O processo claramente levaria muito tempo, mas quem era o Wang Xiaotian? Ele podia ter medo de qualquer coisa, mas não tinha medo de falar demais. Suas mãos se moviam rapidamente enquanto ele narrava todo o processo para Ishio. Ah, então era assim mesmo. Mas se eu fui desmascarada, você também não tem para onde se esconder. Disse Ishio. Sim, ele também deduziu que eu era árvore fluente, disse Wang Xiaotian. TSK, Wenzo é realmente incrível. É uma pena que ele tenha uma deficiência na mão, disse Ishio. Ele está bem atrás de mim, respondeu Wang Xiaotian. Então a mão dele não está incapacitada? Perguntou Ishio. Capitão Wang Xiaotian virou a cabeça para o ar para Yu Wenzhou com uma expressão inocente. Yu Wenzhou apenas riu. É verdade. Minhas mãos são realmente deficientes. Suas provocações não afetam em nada o capitão do nosso time, respondeu Wang Xiaotian. Sim, por isso que eu disse que ele é incrível. Se as mãos dele não fossem prejudicadas, ele seria um oponente extremamente difícil de enfrentar. Disse Ishio. Wang Xiaotian estava impotente e virou a cabeça para Yu Wenzhou. A pessoa com deficiência gostaria de trocar experiências com ele. Pergunte se ele quer vir. Yu Wenzhou riu. Wang Xiaotian transmitiu a mensagem. Ishio respondeu rapidamente: Vamos. Qual conta? Vou usar esta aqui. Após um breve instante, veio a resposta. Ah, você já mudou? Perguntou Ishio. Sim. Tempo livre, quem chegar primeiro fica com a vaga, disse Ishio. 445.178, 159, respondeu Yu Wenzhou. Há quanto tempo você está esperando? Respondeu Ishio. Seu Lord Rin correu apressadamente em direção à arena. Tentar preparar começar. O mapa era o pequeno círculo mais comum. A árvore fluente ficava em um dos cantos. Olá. Ishio cumprimentou Lord Green após sua entrada. Olá. Ouvi dizer que agora você é gerente de uma lan house? Respondeu Yu Wenzhou. O personagem árvore fluente desembainhou sua espada e avançou. É. Para pessoas como nós, além de jogar videogame, o que mais podemos fazer? Ishio riu. Lord Green também brandiu seu guarda-chuva das 1000 chances. O guarda-chuva se transformou na lança de batalha. Depois de desviar do ataque, ele avançou com sua lança. Uma lança de batalha com velocidade de ataque 5, que difícil de lidar. Nem mesmo sua aniquilação maligna tinha uma velocidade de ataque tão alta, não é? Disse Yu Wenzhou. São apenas estatísticas. As mãos de Ishio não pararam. Ele continuou com algumas habilidades e alguns ataques normais. A árvore fluente de Yu Wenzhou esquivava-se para a esquerda e para a direita. Não havia chance para ele contra-atacar. Você está se preparando para voltar com um equipamento não especializado? Yu Wenzhou ainda estava falando. Espero que desta vez a empresa não estrague tudo, disse Yeshio. Ah, boa sorte. Preciso de sorte para te vencer. Yeshio riu. Às vezes, eu realmente admiro a velocidade incrível das mãos de vocês, lamentou Yu Wenzhou. Como sua árvore fluente não conseguiu acompanhar o ritmo, ele finalmente foi atingido pelos ataques implacáveis de Lord Guino.
Se você também tivesse essa velocidade de mãos, como poderia haver alguma competição? Ishio, porém, não foi nada educado e continuou a atacar. Capítulo 186. Combinações falsas de um personagem não especializado. Ao combinar habilidades, a grande quantidade de recursos que um personagem não especializado possuía era uma enorme vantagem. Nenhuma outra classe tinha tantas habilidades com recarga curta. Claro, isso também significava que usá-las era mais complicado. Para causar o mesmo dano que uma única habilidade de alto nível, personagens sem especialização precisariam encadear várias habilidades. Além disso, não podiam cometer erros. Personagens sem especialização eram, na verdade, uma classe bastante difícil. No entanto, para Ishio, que jogava Glory há 10 anos, sua mecânica era tão precisa quanto a de uma máquina. Seu oponente, Yuan Zhou, também era um especialista absoluto no cenário profissional. Ser submetido a combos até a morte era algo que só aconteceria com alguém como Tandhou e Poplar Beach. Mesmo sob os ataques implacáveis, Yuan Zhou conseguiu encontrar uma oportunidade. Com um golpe, uma luz virbeou e a árvore fluente usou o saque da espada. A aura da espada voou em um arco em direção a Lord Grimm. O guarda-chuva das 1000 chances de Lord Grimm temeu e um dente de dragão avançou em direção à árvore fluente. Duas flores de sangue voaram para o ar ao mesmo tempo. A árvore fluente fora atingida por dente de dragão. Lorde Sombrio fora cotado por saque de espada. Personagens atingidos por dente de dragão ficariam brevemente atordoados. Personagens cotados por saque de espada seriam arremessados para trás. No entanto, enquanto voavam para trás, o guarda-chuva das 1000 chances de Lord Green se transformava em uma forma de arma. Uma rajada de chamas saía da ponta de seu guarda-chuva e mísseis antitanque eram disparados. Os 3 mísseis antitanque explodiam em uma chama ardente, queimando a árvore fluente de cima a baixo. Lord Green usou recuperação rápida ao aterrissar no chão. Ele deu uma cambalhota e se levantou. Suas mãos continuaram a disparar, atacando à distância. Mesmo que o saque da espada da árvore fluente tivesse causado dano a Lord Grimm, não interrompeu o ataque de Ishio. A situação não mudou muito. Yuan Zhou conseguiu encontrar uma oportunidade diversas vezes, mas não tinha como retomar a iniciativa. Ishio conseguiu se adaptar aos contra-ataques de Yuan Zhou todas as vezes, mudando rapidamente de estratégia e mantendo-se na ofensiva. As combinações em constante mudança não pareciam durar muito tempo, mas o controle e a pressão exercidos por elas não podiam ser ignorados. Além disso, muitos ataques eram desferidos em rápida sucessão. No entanto, esses ataques não eram considerados como os pelo sistema, portanto, não contavam para o total. Esses ataques podem não ter sido contabilizados no combo pelo sistema, mas em combate real, eles podiam ser usados para encadear ataques, razão pela qual os jogadores os chamavam de combos falsos. Era possível evitar combos falsos, mas os jogadores não conseguiam jogar perfeitamente, então às vezes falhavam em se esquivar desses ataques por vários motivos. Nota: combos são sequências de ataques que não podem ser esquivados ou bloqueados se o primeiro golpe acertar. Combos falsos são semelhantes a combos, exceto pelo fato de poderem ser esquivados ou bloqueados. Portanto, tecnicamente não são combos verdadeiros e, consequentemente, não são contabilizados pelo sistema. Nessa partida, embora Yuan Zhou não estivesse completamente indefeso como Tandhou ou Poplar Beach, ele ainda estava tendo dificuldades. Mas mesmo nessa situação, os dois conseguiam fazer duas coisas ao mesmo tempo, lutar e conversar. Se um jogador comum estivesse assistindo, certamente não acreditaria que fosse possível conversar com tanta animação em uma luta de tamanha habilidade. No fim, a árvore fluente lançada foi atingida por uma palma de flor cadente e depois por um saque de espada. O último resquício de vida se esvaiu e Yuan Zhou acabou derrotado. Você venceu, Yuan Zhou disse. Muito normal. Ishio riu. As vantagens de um personagem não especializado são realmente claras. Além disso, você tem aquela arma misteriosa. No entanto, quanto mais altos os níveis, mais fracos eles se tornam, disse Yuan Zhou. Sim, qual você acha que é o limite? Perguntou Ishio. Para ser honesto, não acho que faça sentido discutir personagens não especializados. Existem muitos requisitos difíceis a serem atendidos para jogá-los bem. Em primeiro lugar, sem aquela arma em mãos, não há como ser tão opressor. Em segundo lugar, só você pode aproveitar ao máximo as vantagens de um personagem não especializado. Para essa classe específica, ela só faz sentido se essas condições forem satisfeitas, disse Yuan Zhou. Neste momento, todos estão satisfeitos, disse Ishio. Considerando todas as condições que você atendeu, acredito que, no nível 70, as vantagens de não ser especializado ainda serão maiores do que a falta de habilidades de alto dano e alto nível.
Lembre-se, isso só se aplica se você tiver uma arma como a sua. Mas digamos que Glory aumente o limite de nível de 70 para 95. Nesse nível, mesmo que você não seja especializado, não terá nenhuma vantagem, disse Yuan Zhou. Nossa, você pensou a mesma coisa que eu. Que pena. Yishio suspirou. Se isso tivesse acontecido um pouco antes e você tivesse alcançado o nível 50, então suas habilidades não especializadas seriam extremamente fortes. Teria sido considerado um bug, disse Yuan Zhou. Neste momento, ainda não é tarde demais, disse Yishio. No entanto, depois desta temporada, o Glory não terá aumentado o teto salarial em 3 anos, disse Yuan Zhou. Sim, pode ser em breve, disse Yishio. Nível 75? Nível 80? Os não especializados ficarão mais fracos à medida que as outras classes adquirirem mais habilidades, disse Yuan Zhou. Mas pelo menos estará dentro de um nível aceitável. Você acha que eu ainda conseguirei jogar até o dia em que o limite de nível chegar ao nível 95? Disse Yishio. Se você jogar assim apenas no 10º servidor, o que não será possível? Yuan Zhou riu. Ah, você tem razão. Yishio também riu. Mais uma rodada? Perguntou Yuan Zhou. Não precisa. Não vou deixar você ver minha força claramente, disse Yishio. Você não usou toda a sua força? Perguntou Yuan Zhou. Claro, estou véu. Preciso cuidar de mim mesmo, disse Yishio. Então acho que é isso. Yuan Zhou deu uma risadinha e saiu do campo. Depois que os dois personagens se encontraram novamente do lado de fora da arena, Yishio se despediu e foi embora. O que você acha? Yuan Zhou virou a cabeça para perguntar a Wang Xiaotian. Ele executou um total de 21 combos falsos, disse Wang Xiaotian. Ele realmente sabe quais são as minhas fraquezas, disse Yuan Zhou. Velocidade de mãos. Essa era a fraqueza fatal de Yuan Zhou. Como resultado, nesse tipo de luta, sua velocidade de mãos era incapaz de acompanhar os movimentos do oponente. Seu personagem se movia muito lentamente, fazendo com que ataques que poderiam ter sido evitados não fossem o que, no final, se transformavam em combos falsos. Sim. Wang Xiaotian assentiu com a cabeça e então disse: ele conhece todas as fraquezas de todos os seus oponentes na aliança. Se eu fosse o oponente dele, ele não precisaria usar tantos combos falsos. Se ele não fosse um jogador sem especialização, também não conseguiria executar tantos combos falsos, disse Yuan Zhou. Se você estivesse jogando nas mesmas circunstâncias, quantos desses 21 combos falsos você teria conseguido desviar? Wang Xiaotian olhou fixamente para o nada. Você deveria rever as gravações. Yuan Zhou se levantou e deu um tapinha em Wang Xiaotian, o estilo imprevisível e complexo desse personagem sem especialização que ia essas constantes combinações falsas. Após Yuan Zhou sair, Wang Xiaotian voltou para a frente do computador. Ele saiu do jogo e abriu o aplicativo de gravação, reproduzindo a gravação da luta entre Yuan Zhou e Yishio. 21 combos falsos, quantos ele poderia ter evitado. Enquanto assistia à luta, Wang Xiaotian realmente não havia considerado essa questão. Os dois lutaram muito rápido, então Wang Xiaotian não teve tempo para pensar nisso. Agora que havia assistido à gravação, Wang Xiaotian a reproduziu novamente, só que desta vez, imaginou-se como se fosse ele quem estivesse lutando contra Yishio. Se fosse ele, as coisas teriam sido diferentes. Primeiro, ele notou a diferença na velocidade das mãos. Havia alguns pontos em que ele poderia ter se saído melhor. Mesmo que provavelmente não conseguisse vencer a enorme vantagem de um jogador não especializado, ele poderia ao menos ter jogado com mais elegância do que Yuan Zhou. Mas essas 21 combinações falsos. Depois de contá-los um por um, Wang Xiaotian começou a suar. 21 combos falsos. Se fosse ele quem estivesse jogando, talvez não tivesse acontecido dessa forma. No entanto, ao imaginar-se jogando, Wang Xiaotian percebeu que, desses 21 combos falsos, ele só teria conseguido desviar de 4. Isso foi algo que Wang Xiaotian não esperava. A diferença entre a velocidade de suas mãos e a de Yuan Zhou era considerável. Wang Xiaotian inicialmente pensou que esses combos falsos enviados a Yuan Zhou tinham o objetivo de intimidá-lo, mas agora descobriu que esses 21 combos falsos não eram tão simples quanto explorar a fraqueza de Yuan Zhou. Wang Xiaotian se recuperou e reproduziu a gravação novamente. Depois de assistir novamente, Wang Xiaotian não conseguiu conter a raiva e soltou um palavrão. 3 vezes. O número de falsos combos que ele poderia ter evitado era, na verdade, 3. Ele havia cometido um descuido em um deles. Esse falso combo parecia fácil de desviar da perspectiva de um espectador,
mas na batalha real, Lord Gin atacou pelo ângulo vulnerável da árvore fluente. Esse ataque era um ataque furtivo com 100% de chance de sucesso. Mesmo que não tivesse acertado, os muitos ataques seguintes certamente teriam resultado em um falso combo. Para alguém tão perspicaz quanto ele ter cometido um descuido, isso só demonstrava o quão sorrateiro e dissimulado era aquele ataque. O problema é que, contra alguém com uma fraqueza tão grande na velocidade das mãos como o Wenzhou, não havia necessidade de usar um ataque tão complexo. Quantos desses truques esse cara estava escondendo? Wang Xiaotian, porém, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele estudou mais uma vez o estilo de luta de Lord Grimm, e de analisar cuidadosamente quantos ataques ocultos ele desferia. Pouco tempo depois, ele descobriu outra realidade aterradora. Mesmo para um personagem de nível divino como ele, realmente faltava muita experiência para lidar com esses combos falsos executados por Lord Grimm. Palma da Flor caída seguida de um saque de espada. Em uma luta individual, ele nunca tinha visto uma combinação como aquela. Os numerosos combos e falsos combos de Lord Grimm, esse tipo de ataque encadeado, podem ser considerados como coordenação. A coordenação feita por diversas classes estava sendo realizada por um único personagem. Quanto mais o Anchautiran pensava nisso, mais forte se tornava essa sensação. O oponente de Fu Yingti não era uma única pessoa, mas sim duas, três. Ou talvez até mais, mas isso não podia ser visto nesta luta porque o oponente não usou toda a sua força. Se ele tivesse dado tudo de si, qual teria sido o resultado? Wang Xiaotian estava muito curioso para saber essa questão, então rapidamente entrou no jogo. Capítulo 187. Não consigo encontrar uma oportunidade. No domínio celestial, uma notificação de amigo muito comum soou. No entanto, ao verem o nome, muitos jogadores ficaram imediatamente animados. Chuva preocupante. O personagem que apareceu online foi impressionantemente Tobling Raim, um personagem com poderes divinos conhecido como Santo da Espada. Por mais incrível que fosse uma conta, ela vinha do jogo. Era por isso que tanto as contas do jogo quanto as da Aliança podiam ser pesquisadas. Para personagens populares, ninguém sabia quantos jogadores pediram para serem seus amigos. Alguns personagens recusaram diretamente, enquanto outros exigiram que se identificassem, e alguns poucos os adicionaram sem aviso prévio. A menos que o personagem fosse do tipo que os rejeitaria diretamente, não era impossível adicionar um defensor de Deus como amigo. No jogo, o número de jogadores que eram amigos de Tobling Rain não é pequeno. Então, quando o nome dele apareceu, muitos jogadores imediatamente prestaram atenção. Vários deles corajosamente enviaram suas saudações ao Deus. Ops, esqueci de me ocultar. As constantes notificações de mensagens fizeram a visão de Wang Xiaotian ficar embaçada, então ele rapidamente saiu do aplicativo. Devido ao seu status especial, sua breve aparição atraiu muita atenção instantaneamente. A notícia chuva problemática já estava online. Ela já estava sendo comentada em canais internacionais. Um personagem de jogador profissional sendo usado no jogo? Esse tipo de ocorrência não era novidade. Na arena do domínio celestial, jogadores profissionais frequentemente jogavam algumas partidas. Muitos jogadores comuns já tinham tido a experiência de jogar contra um jogador de nível profissional. No entanto, personagens de nível divino como chuva perturbadora não apareciam na arena há muito tempo. Jogadores profissionais não usavam a arena do jogo para treinar. A empresa do jogo fornecia a eles um ambiente específico para jogar. Além disso, eles também tinham editores de mapas e de configurações, podiam criar seus próprios mapas para praticar certas coisas. E no jogo? Esses tipos de contas de alto nível raramente apareciam no jogo. Enquanto os jogadores discutiam sobre a chuva problemática no canal global, Wang Xiaotian entrou silenciosamente no jogo, tornando-se invisível para seus amigos. Mesmo com muitos enviando mensagens, Wang Xiaotian agiu calmamente como se não estivesse presente. Mas o nome em cima de sua cabeça não podia ser escondido, e o nome Chuva Incômoda ainda era capaz de causar muita surpresa. Então, depois de deixar o domínio celestial, ele foi para uma pequena cidade em um servidor normal para ficar longe dos olhares curiosos. Sua jornada poderia ter sido considerada tranquila. Wang Xiaotian entrou na pequena cidade e foi direto para a arena. Ele montou uma sala no campo fixo, mas começou a suar depois de abrir sua lista de amigos. Toblind Raim e Lodgin não estavam no mesmo servidor. Lodgin também não estava no domínio celestial, então não podia adicioná-lo como amigo. Desamparado, ele só pôde minimizar o jogo e abrir o QQ. Não se importava se Ishio realmente não estava lá ou se estava fingindo, e enviou algumas mensagens para ele. No entanto, não houve resposta.
Justo quando Wang Xiaotilan se sentia impotente, descobriu de repente que Su Musheng estava online, então imediatamente enviou uma mensagem. Por meio disso, ele finalmente conseguiu se conectar com Nei Xiu. Wang Xiaotian esperou ansiosamente por um longo tempo. Su Musheng finalmente retornou com uma resposta: ele não vai jogar. Ele não tem tempo. Ele está prestes a ir para a masmorra. Masmorra? Qual masmorra? Perguntou Wang Xiaotian. Ele provavelmente irá primeiro para Line Canyon, disse Su Musheng. Droga. Wang Xiaotian se sentiu deprimido. Que status ele tinha? Como ele podia ser menos importante que uma masmorra idiota como o desfiladeiro da linha? Tudo bem. Wang Xiaotian não teve escolha a não ser admitir a derrota. Conseguir lutar com um especialista como ele seria uma oportunidade extremamente rara para um jogador comum, mas para Ikkyo isso não era nada demais. Desafio a lutar comigo. Sou usando minha conta principal. Minha conta principal. Abri um campo fixo, então não vou intimidá-lo. Deixe-me ver o quão forte e inexperiente é. Wang Xiaotian tagarelava. Mas Su Musheng respondeu automaticamente, no meio de uma masmorra. Ei. No meio de uma masmorra. Su Musheng, você não tem futuro. Você fala igualzinho a ele. Você só precisa repassar o que eu digo para ele. Você repassou o que eu disse para ele. Wang Xiaotian digitou rapidamente. No meio de uma masmorra. Ei, eu faço o que eu quero, não é da sua conta. Su Musheng claramente estava olhando o chat e de repente respondeu às provocações de Wang Xiaotian. Sem futuro. Igual. As palavras de Wang Xiaotian não a irritaram, pelo contrário, combinaram bastante com ela. Wang Xiaotian continuou a berrar, exibindo completamente sua personalidade tagarela. Infelizmente, eles não conseguiram mover Su Musheng, e tudo o que ele recebeu foram respostas automáticas como no meio de uma masmorra. Desamparado, Wang Xiaotian saiu de sua Toubling Rain e foi para Flowing Tree. Essa conta tinha login como amigo, então assim que entrou, começou a enviar spam com e. O quê? Respondeu Yishu calmamente. PK, 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 gritou Wang Xiaotian. Estou em uma masmorra. Disse Yishu. Que masmorra? Se você ainda tem um pingo de bom senso, como é que explorar uma masmorra pode ser algo que você deveria estar fazendo? Depressa, venha para a arena. Você precisa de um oponente habilidoso para te ajudar a manter sua forma, disse Wang Xiaotian. No meio de uma masmorra. Vocês dois são uma vergonha. Wang Xiaotian quase virou a mesa. Ele não se irritava facilmente no palco, mas em particular era mais despreocupado, então não precisava controlar suas emoções. Estou numa masmorra agora. Espere até eu ser libertado, disse Ishio. Wang Xiaotian estava impotente. A única coisa que lhe restava era ficar offline e assistir à gravação novamente. No jogo, Ishio e os outros realmente estavam explorando masmorras. Line Canyon era um recorde de masmorra que eles já podiam tentar superar. Essa masmorra era para níveis 30 a 33. Não havia uma grande diferença de 5 níveis em equipamentos ou habilidades, então os níveis não eram tão significativos. Era semelhante àquela corrida de nível 25 contra nível 27 no Boneyard. A equipe de 5 membros de Yishu tinha um bom equipamento e, após a adição de Kiao e Fan, não apresentava mais nenhuma fraqueza. Eles tinham plena capacidade de competir com as equipes de elite das grandes guildas. E desta vez, depois que Blue River, da guilda Blue Brook, descobriu quem era Lord Grim, ele já havia preparado um acordo. Agora, eles estavam decidindo como conduzir a negociação. Neste registro de masmorra, a guilda que se encontrava na situação mais problemática era a ambição tirânica. Bluebrook Guild foi o aviso deles. A guilda Bluebrook tentou competir com Lord Grim pelo recorde, mas acabou sendo derrotada. Não parecia haver esperança de reverter essa situação. O poder cuidadosamente construído pela guilda Bluebrook havia desmoronado e, por ora, não havia como se reerguer. E quanto a Tyrannical Ambition, os efeitos do golpe anterior ainda persistiam. O número de jogadores que se candidatavam à guilda estava diminuindo, mas eles ainda tinham uma chance. Line Canyon era o lugar onde poderiam provar seu valor. Mas, Lord Grim, como eles iriam lidar com essa montanha enorme? Após testemunhar o estado deplorável da guilda Bluebrook, Jiang Yu, líder da guilda Tyrannical Ambition, decidiu corajosamente ir ao clube em busca de ajuda. Mas quando ele chegou à sala de treino, por acaso deu de cara com o capitão do time, Dan Wenqin, repreendendo os membros da equipe. Além dos gritos de repreensão dele, não se ouvia mais nada. Ninguém ousava se manifestar, como Jiang Yu ousaria se levantar. Jiang Yu esperou a sessão terminar antes de avançar cautelosamente.
Mas, ao ver o ar severo de Han Wenqin, a coragem que Jiang Yu havia reunido desapareceu repentinamente. Ele fingiu que estava apenas passando e se retirou discretamente. Sem chance. Mesmo que ele fosse ao clube pedir ajuda aos especialistas, não conseguiria falar diretamente com o capitão, Han Wenqin. Seria melhor procurar o vice-capitão, Zhang Xinji. Depois de andar de um lado para o outro do lado de fora da sala de ensaio, ele finalmente se decidiu por isso. Zhang Xinji também era um jogador famoso na Aliança. Como vice-capitão da Tirani, ele não era do tipo que se contentava em demonstrar compaixão após a repreensão de Han Wenqin. Zhang Xinji era solene, rigoroso e preciso. Ele detinha o recorde atual na Aliança de menor número de erros em média por partida. Zhang Xinji foi publicamente reconhecido como mais excepcional do que qualquer outro personagem de nível divino nesta área, demonstrando a seriedade do seu estilo. Para uma pessoa séria como ele, Jiang Yu acreditava que ele teria uma solução adequada. Pelo menos, ele não seria como Han Wenqin e começaria a gritar com ele. Zhang Xinji era sério, enquanto Han Wenqin era teimoso. Jiang Yu saiu primeiro e se preparou para buscar uma oportunidade. Resumindo, depois de ver o que aconteceu com a guilda Blue Brook, ele sabia que usar apenas os especialistas do jogo não seria suficiente. Jiang Yu tinha plena consciência disso. No jogo, as equipes principais das grandes guildas já estavam no nível 30 e 3. Elas buscavam estabelecer o recorde final para o desfiladeiro da linha. Mesmo sabendo da enorme montanha que era o Lord Lim, também sabiam que ainda tinham a chance de bater o recorde antes que o limite fosse atingido. Mesmo que o recorde não durasse até o fim, ainda poderiam aparecer na TV e ganhar experiência, além de equipamentos roxos como recompensa. Hoje, o recorde de Line Canyon foi estabelecido com o tempo de 30:40 e 1:12. Depois disso, ninguém mais o superou. Mas agora, o 10º servidor estava prestando atenção principalmente à partida entre Poplar Beach e Shazin Gazi. Poucas pessoas, além das grandes guildas, notaram essa masmorra. Jiang Yu tinha esse recorde em mente. Se ele trouxesse especialistas do domínio celestial, eles certamente seriam capazes de quebrá-lo. Mas, e a equipe do Lord Glim? Qual era o limite deles? O que eles estavam fazendo agora? À meia-noite, quando as entradas da masmorra foram atualizadas, Jiang Yu ponderou em silêncio. Capítulo 188, difícil de dizer. Chegaram informações de Line Canyon. Lord Glim e sua equipe foram para Line Canyon. Aquele acho de 1 polegada que bateu o recorde com eles em Desolate Land outro dia também está lá. Depois de receber as informações, Cold Knight as enviou para o líder da guilda, Jiang Yu. Jiang Yu entrou na conta Elementalist Cloud Lover que usou da última vez e começou a coordenar o trabalho no 10º servidor. À tarde, Jiang Yu foi ao clube, mas não conseguiu fazer nada. Quando voltou, disse que viu Han King e ficou com muito medo de falar. Noite Feia o compreendeu muito bem, extremamente bem. Ele também tivera a oportunidade de ver Han King com seus próprios olhos. É realmente uma pessoa que causava arrepios. Se estivesse dando um passeio noturno e o encontrasse, o outro nem precisaria dizer nada e entregaria a carteira. O recorde atual não é o limite. Se qualquer guilda grande tivesse seus especialistas de elite dando tudo de si, todos seriam capazes de atingir o limite. Mas, analisando os recordes anteriores, a equipe do Lord Gin claramente tem a capacidade de ultrapassar esse limite. Embora ainda não estejam no nível 30 e 3, com a habilidade que possuem, já deveriam ser capazes de competir conosco, analisou Jiang Yu. Sim, Old Knight concordou com essa análise. Se eles estabelecessem um recorde extremamente rápido agora, as coisas ficariam difíceis para nós. Não teríamos como recuperar o recorde e seria tarde demais para negociar com eles. De agora em diante, acho que nenhuma guilda os pedirá para substituir. Nós não faremos isso, mas isso pode não ser verdade para outras guildas. Essa é a parte mais difícil. Jiang Yu riu amargamente. Lotus, perguntou Noite Fia, em dúvida. Nossa guilda precisa dos registros da masmorra para demonstrar nossa força, mas algumas outras guildas podem não precisar. E para Lord Gim, não há diferença entre ganhar itens deles ou de nós. Mas, além das nossas grandes guildas, quem mais é capaz de pagar o preço dele? Disse Noite Fia. 4 partes da lua escarlate. Você ainda não entendeu? Disse Jiang Yu. Jiang Yu entendeu. Lord Gin estava disposto a estipular o preço em 4 partes da lua escarlate. O que isso significava? Significava que o preço de Lord Gin dependia do comprador. Grandes guildas poderiam não achar justo, mas não tinham escolha. A iniciativa estava toda nas mãos do outro lado. Ser comprado por 4 partes da lua escarlate pela guilda lua cheia demonstrava sua atitude. Gostaria que eu entrasse em contato com ele para que pudéssemos discutir os registros. Disse Code Knight. Ah, vé. O que você pretende dizer? Perguntou Jiang Yu.
Ainda estamos avaliando as condições e esperamos que ele permaneça onde está por enquanto, disse Code Knight. Bom, você pode tentar. Vamos ver se conseguimos prolongar o assunto até ele se cansar, disse Jiang Yu. Nesse instante, Noite Fia exclamou subitamente, surpreso. O que é? Recebi uma mensagem, disse Code Knight. Que mensagem? Do Lord Grimm? Não, de Excelente Dynasty, disse Code Knight. Dinastia Excelente? O que eles disseram? Jiang Yu ficou surpreso. Eles querem conversar conosco pessoalmente, disse Code Knight. Jiang Yu franziu a testa. Analisando o histórico das duas guildas, a Excelente Dynasty e a Tyrannical Ambition eram inimigas declaradas. Essa inimizade era ainda maior do que a entre a Tiny e a Blue Rain. A rivalidade entre a Tiny e a Blue Rain começou nos playoffs da sexta temporada, quando a equipe Blue Rain derrotou a equipe Tiny, enquanto a rivalidade entre a Tyrannical Ambition e a Excelente Dynasty teve origem muito antes disso. As duas equipes eram veteranas no Glory. Elas lutavam entre si pelo título desde a primeira temporada. A rivalidade começou ali. A Excelente havia conquistado o campeonato 3 anos seguidos, mas na quarta temporada foi finalmente destonada pela Tyranny. A partir daí, a Excelente entrou em declínio ano após ano. A Tyranny, por outro lado, continuou a se manter forte. No entanto, ainda não havia conseguido conquistar seu segundo título. Por esse motivo, ambos os lados se provocavam. Dos torcedores do clube à mídia, dos combates no palco aos bastidores, a relação entre eles era muito mais tensa do que a de Tiny e Blue Rain. Plantago Seed, do Jardim de Evas, e Blue River, da guilda do Riacho Azul, ainda poderiam se adicionar como amigos e conversar entre si, mas tal relacionamento seria muito difícil para Tyrannical Ambition e Excelente Dynasty. O motivo pelo qual Code Knight conseguiu receber a mensagem foi porque o outro lado o havia adicionado temporariamente como amigo. A dinastia excelente está nos procurando. Provavelmente está relacionada ao Lord Gim, disse Jiang Yu. Na verdade, a dinastia excelente foi a primeira a entrar em conflito com o Lord Grim, disse Noite Fia. Sua ambição tirânica ainda não havia entrado em conflito com o Lord Gim. Quanto à dinastia excelente, eles haviam se envolvido em uma grande batalha contra o Lord Gim pela Floresta Gelada e pelo cemitério. Pelos registros, cada lado havia vencido uma batalha, mas parecia que Lord Gim havia resistido por mais tempo. Todos estavam ansiosos para ver a dinastia excelente agir novamente, mas depois de serem derrotados no cemitério, não houve mais nenhum movimento da parte deles. Podemos ir vê-los. Quando? Agora, perguntou Jiang Yu. Ele não disse as horas, disse Code Knight. Então agende agora mesmo. Arakai. Método de escrita, disse Jiang Yu. O método de escrita significava que, mesmo estando frente a frente, os dois ainda digitavam mensagens para se comunicar. Normalmente, quando ambos realizavam reuniões importantes, utilizavam esse método. O conteúdo digitado aparecia acima da cabeça de seus personagens. Se a reunião estivesse sendo gravada, as mensagens poderiam ser usadas como prova. O outro lado quer conversar primeiro, respondeu Noite Fia. Sem problema. Vamos lá dar uma olhada, respondeu Jiang Yu. Quanto a Lord Grimm, perguntou Noite Fia. Tente entrar em contato com ele e perguntar. Jiang Yu pensou por um momento e então falou. Seto respondeu Noite Fia. Ele fez seu personagem avançar e enviou uma mensagem. Irmão. Sim. Então, você consegue bater o recorde de Line Canyon hoje à noite? Perguntou Code Knight. É difícil dizer, respondeu Yishio. Essa resposta surpreendeu Code Knight. Mesmo que Yishio não fosse bater o recorde, ele esperava que Yishio blefasse e os pressionasse. Que tipo de resposta foi essa? Quais são as suas dificuldades? Perguntou Noite Fia. Encontramos um oculto, disse Yeshil. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Code Knight. Chefe oculto. Quando o grupo de Yeshil entrou no desfiladeiro da linha, eles receberam uma notificação do sistema. A invasão do pãozinho no vapor gritou de alegria. Na equipe deles, Yeshil, Sumo Shen e Kiao e Fan eram todos jogadores profissionais, então nada em uma masmorra pequena os surpreenderia. Tanhou não era apenas uma novata em Glory, mas também uma novata em jogos em geral, então ainda não sabia o que era valioso em jogos. Apenas ter Mad Bull Invasion era tanto um novato em Glory quanto um jogador experiente, então ele ficava bastante feliz com qualquer coisa valiosa em Glory. Caso contrário, porque ele reuniria bravamente um bando de estranhos por volta do nível 20 para lutar pelo Blood Gunner. Foi por isso que, naquele momento, ao ver esse chefe oculto, apenas os Mad Bull Invasion expressou sua empolgação. Finalmente encontramos um. Ishio também concordou.
Suas recentes batalhas com as guildas pelos registros tinham corrido bem, mas eles não tiveram a mesma sorte em outras áreas. Principalmente em relação aos chefes secretos, eles não encontravam nenhum há alguns dias. Mestre da Espada da Ilusão Aoni. Tandro voou para o anúncio do sistema e leu o nome do chefe oculto. O chefe mais difícil desta masmorra, disse Yishio. Quais são as suas características? Perguntou Tandro. Você não o guia? Perguntou Yishio. Não, disse Tandro sem rodeios. Quando assistia aos vídeos dos guias, ela nunca prestava atenção às masmorras. Sua pesquisa era focada em PVP. Ela não tinha muito interesse em PvE. Nota do autor: PVP são batalhas jogador contra jogador. PvE é lutar contra monstros, explorar masmorras, completar missões, etc. A classe Mestre da Espada Ilusória é uma combinação das classes BCQ e Mestre da Lâmina, então todas as habilidades que ele possui vêm dessas duas classes. Acho que não há mais nada a dizer. Preste muita atenção à lâmina da mão esquerda dele, disse Ishio. Lâmina para canhotos? Sim, esse chefe é destro, mas também possui uma lâmina curta na cintura. Ao atacar, ele pode usar repentinamente a mão esquerda para sacar a lâmina e realizar um ataque furtivo. Esse tipo de ataque é chamado de lâmina da mão esquerda. Existem muitas maneiras diferentes de ele atacar com ela. Qualquer uma de suas habilidades pode ser usada através da lâmina da mão esquerda, então todos prestem atenção. Disse Ishio. Quando Ishio disse todo mundo, na verdade ele estava se referindo apenas a Tandrou e à invasão dos pães cozidos no vapor. Sumo Sheng e Kiao e Fan não precisaram de nenhum aviso. O terreno da masmorra de Line Canyon era o de um canyon. Havia dois grandes penhascos em cada lado, então os jogadores só podiam se mover para frente. Os monstros eram semelhantes aos da área de nivelamento. No entanto, eram tipos de elite, então causavam mais dano e tinham mais vida. A história de vida desse espadachim ilusório, Aon, era de alguém que se escondia no canyon da linha para escapar de perseguições. Consequentemente, ele tratava qualquer um que invadisse o canyon como inimigo. Era assim que o jogo o descrevia. Claro, mesmo que ele não viesse ativamente matar jogadores, os jogadores não o deixariam em paz. Em geral, as jogadoras gostavam do enredo, mas Sumo Sheng era uma veterana de Glory e já tinha terminado a história tantas vezes que só de pensar nela já lhe dava vontade de vomitar. Tandro não tinha muito interesse no jogo em si. Como ela poderia se importar com histórias sobre algum NPC? Ela se comparava a Ishio todos os dias para ver se tinha melhorado, o quanto tinha melhorado e quanto tempo faltava para conseguir derrotá-lo. Eles abriram caminho a golpes de espada pela masmorra, com Nishio relembrando-lhes as táticas de tempos em tempos. O mestre espadachim ilusório Aong não tinha um ponto de surgimento fixo e podia aparecer a qualquer momento. E não deu outra. Depois de eliminar uma hora de monstros em um cruzamento, um espadachim de vestes vermelhas avançou apressadamente. Ao ver os 5 jogadores, ele gritou suas falas. Isso foi rápido. Capítulo 189. Mestre espadachim ilusório Aon. O espadachim ilusionista Aon, vestido de vermelho, de cabelos vermelhos e com uma bainha vermelha, havia até uma cicatriz vermelha que atravessava seu rosto. Seus 2 olhos vermelhos fitavam os 5 jogadores. Prestem atenção nos olhos do mestre da espada. Quanto mais vermelhos, mais forte ele será, disse Ishio aos novos jogadores. Se você quer minha vida, venha para cima de mim. O mestre da espada estava ansioso, ainda mais do que a invasão do pãozinho no vapor, que segurava um tijolo nas mãos. O mestre da espada saltou no ar e sua espada girou, criando uma rajada de ar que começou com uma montanha desmoronando. Prestem atenção. A onda de choque da montanha em colapso dele será maior que o normal, alertou Ishio apressadamente. Isso significava que você teria que pular alto o suficiente para desviar da onda de choque. A onda de choque de uma montanha desmoronando normal podia ser evitada pulando por cima dela. Mas a montanha desmoronando do mestre da espada era diferente porque a altura da hitbox era diferente, e foi por isso que Ishio os avisou para que Tandrou e a invasão do pãozinho no vapor não tratassem essa montanha desmoronando como uma normal. Infelizmente, o aviso dele chegou um pouco tarde demais. Tandrou reagiu rápido demais. Antes que Ishio pudesse terminar seu aviso, ela já havia saltado no ar para tentar evitar o ataque. E, ao saltar, também lançou um dente de dragão com sua névoa suave contra o espadachim. Tandrou era exatamente esse tipo de garota agressiva. Quanto ao sistema de Boom Invasion, ele não pulou. Quando viu a montanha desmoronando chegar, correu apressadamente para fora do alcance da onda de choque e então arremessou um tijolo por cima. O sistema de Boom Invasion era exatamente esse tipo de cara valentão. Ao ouvir o aviso de Lechil, Tandrou percebeu que estava em apuros. Ela não havia saltado com toda a sua força.
Um salto perfeito consistia em não usar um grama sequer de força a mais ou a menos do que o necessário. Seu salto para evitar o que ela pensava ser um desabamento de montanha normal foi uma tentativa de fazer isso, mas infelizmente o ataque do mestre da espada não foi normal. A onda de choque do golpe de espada emitiu um leve brilho vermelho, como se o corte tivesse criado uma névoa de sangue. Soft Mist não conseguiu se esquivar da onda de choque e foi atingida, girando no ar. O chefe aproveitou a oportunidade para contra-atacar e executar um combo. O mestre da espada saltou imediatamente e usou a habilidade mestre da lâmina, Dragão Ascendente, em direção à névoa suave. Apesar de Tanhou ter grande habilidade com a mecânica, ela não conseguiu estabilizar a câmera. Tudo o que via na tela era a câmera girando sem parar. Nessa situação, ela era incapaz de realizar movimentos precisos. Tanhou atacava aleatoriamente, sem saber se estava acertando o alvo ou o ar. O Lord Grind Yeshiva avançou rapidamente. Ele golpeou com sua lança e desferiu um golpe circular para derrubar o mestre da espada ilusória. No entanto, deparou-se com a habilidade única do mestre da espada ilusória, lâmina da mão esquerda. Uma luz fria brilhou. Não era nada extravagante. Era fina, rápida e desapareceu instantaneamente. Mas essa lâmina colidiu com a lança de Lord Grimm e o golpe circular foi desviado para o lado. Bang bang bang. 3 tiros. Ao mesmo tempo em que a lâmina da mão esquerda bloqueou o golpe circular, névoa purificadora disparou mísseis antitanque, atingindo o chefe. As 3 explosões arremessaram o mestre da espada ilusória para longe. Mas um chefe continua sendo um chefe, e os mísseis antitanque, que normalmente tinham um forte efeito de repulsão, só conseguiram abalar um pouco o mestre da espada ilusória. Portanto, o dragão ascendente não foi interrompido e a luz da espada brilhou, cortando névoa suave. A espiral de Soft Mist acelerou ainda mais. Seu corpo se chocou contra o penhasco. O sangue do corte espirrou do ar. Soft Mist ricocheteou no penhasco antes de cair no chão. Parecia que ela já havia sido derrotada. Mas no instante em que tocou o chão, ela repentinamente reviveu e usou uma recuperação rápida para se levantar. No jogo, enquanto o jogador que controlava a personagem não perdesse a esperança, não existia a possibilidade de ser vista como desanimada. O salto do dragão ascendente do mestre da espada da ilusão era muito maior do que quando a habilidade era usada pelos jogadores. Essa era uma das razões mais problemáticas ao enfrentar um chefe. Embora muitas das habilidades do chefe viessem das árvores de habilidades do jogo, os efeitos eram diferentes dos das habilidades dos jogadores e a maioria delas tinha efeitos mais fortes do que as habilidades dos jogadores. O poderoso mestre da espada da ilusão subitamente apontou sua espada enquanto descia e usou a lâmina de luz cadente diretamente contra o alvo mais próximo, Lord Guion. Ishio deslizou o dedo no teclado e fez com que Lord Guion se afastasse. Sem esperar pela lâmina da luz cadente, ele desembainhou uma espada do guarda-chuva das 1000 chances. Uma luz prateada descreveu um arco semicircular. Ao mesmo tempo, um arco de luz semelhante brilhou do lado oposto de Lord Grimm. As duas luzes das espadas se entrelaçaram, fundindo-se em uma lua brilhante. Em Egil foi Kiao e Fam que se moveu ao mesmo tempo que Ishio. Eles usaram a mesma habilidade, o golpe de arremesso da espada fantasma, corte da luz da lua. Ótimo! Ito Ishio. O golpe de luz cadente do mestre da espada da ilusão foi interrompido por esses dois ataques. Os dois raios de luz da espada cortaram seu corpo no ar, impedindo-o de cair. 2 arcos de espada brilharam novamente ao mesmo tempo, seguindo o mesmo caminho dos cortes da luz da lua anteriores. Desta vez, eles cortaram na direção oposta, criando um círculo perfeito. Habilidade de nível 20 da Ghostblade, golpe da lua cheia. Essa habilidade teve um forte efeito de arremesso, mas como Kiao, Fan e Ishio estavam em lados opostos, as duas habilidades se contrabalançaram, mantendo o mestre da espada ilusória no lugar. As luzes da espada se dissiparam. No momento em que o mestre da espada ilusória tocou o chão, um laser voou para frente, atingindo-o em cheio no estômago e fazendo-o cambalear para trás alguns passos. Este era o rifle a laser da névoa purificadora. Barreira de gelo. Yao e Fan já havia começado a conjurar o feitiço quando Ishio gritou em sua direção. Gelo se formou na ponta de sua espada. A alma de gelo criou uma barreira que se expandiu. Ishio aproveitou a oportunidade para usar a alma da espada e criou uma barreira de espada. O astuto Stemedboom Invasion os incentivava enquanto corria por eles e atirava um punhado de areia no Illusion Swordmaster. Sério. O mestre da espada da ilusão claramente havia pedido senso de direção. Ele não conseguia encontrar seus oponentes e andava em ciclos 2 vezes. O efeito da barreira de gelo havia sido ativado e o gelo começara a corroer seu corpo.
Com um estalo, o efeito congelamento foi desencadeado e o mestre da espada da ilusão se transformou em um grande bloco de gelo. Tenho, que acabara de levar uma surra, avançou rapidamente. No instante em que o mestre da espada ficou paralisado, ela encadeou o golpe duplo, dente de dragão e palma da flor cadente, seguidos por 3 perseguidores mágicos que voaram para longe. Após os 3 golpes atingirem o alvo, o efeito de congelamento se dissipou. O mestre da espada ilusória então usou cruz sangrenta. A cruz escarlate não parecia 2 raios de espada, mas sim 2 arcos de sangue. A cruz voou em direção à névoa suave, que imediatamente saltou para trás para evitá-la. Mas, quando estava prestes a contra-atacar, percebeu inesperadamente que uma cruz sangrenta menor estava escondida atrás da original. Nesse instante, Tanjou viu a mão esquerda do mestre da espada ilusória mover-se para a cintura e percebeu que ele havia usado a lâmina da mão esquerda para desferir uma cruz sangrenta simultaneamente. Uma grande para esconder a pequena, extremamente inteligente. A infeliz Tanjou foi atingida em cheio pelo pequeno golpe cruzado. Ao olhar para o próprio corpo, viu que sangue fresco continuava a jorrar da ferida em forma de cruz causada pelo ataque. Seu golpe cruzado havia provocado uma hemorragia. Seu azar continuou. A sombria Tangrou não ousou avançar uma segunda vez. Ela imediatamente usou uma poção de cura e recuou. O efeito de sangramento do mestre da espada ilusória era muito forte. Sua saúde continuou a diminuir mesmo depois de usar a poção. Tangrou começou a entrar em pânico. Ela não sabia até que ponto sua saúde chegaria ou como impedir que isso acontecesse. Descanse um pouco, disse o Lord Guindy Ishiu, avançando rapidamente para bloquear o mestre da espada da ilusão. Tanrou relaxou imediatamente. Ela confiava no julgamento de Ishiu e sabia que, pelo menos, não morreria. Com a saúde debilitada, Tanrou tornou-se temporariamente um mero espectador, enquanto os Temedbun Invasion continuava a agir sorrateiramente. Ele não ousava se aproximar demais do mestre da espada. Santos e Break tornaram-se 2 habilidades de longo alcance, que ele usava sempre que havia uma oportunidade. Como resultado, os únicos 2 que restaram para enfrentar o mestre da espada da ilusão diretamente foram Ishiu e Kiao e Fan. O lançador de Sumo Shen, naturalmente, não podia avançar e lutar em combate corpo a corpo. Ishiu viu tudo. Um jogador profissional continuou sendo um jogador profissional. Seja ele Sumo Shen, Kiao e Fan, nenhum deles teve problemas para lidar com o mestre da espada ilusória. O motivo de Tanrou estar quase morta era um problema antigo dela, falta de experiência. Quanto à invasão do pãozinho no vapor, ele estava vagando por aí fora da equipe. A utilidade desse tipo de habilidade era bastante limitada para um time. Tanrou e Stemedbun Invasion, na verdade, não eram muito adequados para serem jogadores de equipe. Tanrou era teimosa e agressiva demais. Seu desempenho praticamente girava em torno dela como pivô. Seu problema era semelhante ao enfrentado por Sun Xiang em sua primeira partida, quando acabara de entrar para a excelente era, um desempenho individual teimoso que desestabilizava a equipe. Contudo, em sua equipe atual havia Yishiu, Sumo Shen e Kiao e Fan. A força deles era muito maior que a de Tanrou, então eles ainda tinham poder suficiente para suprimir esse problema. No entanto, à medida que Tanrou se tornava mais habilidosa, esse problema seria exposto mais cedo ou mais tarde. Quanto aos Temedbun Invasion, esse cara era despreocupado demais. Ele tinha um estilo individual muito forte. E individualmente, ele poderia se tornar um jogador impossível de copiar, mas como jogador de equipe, esse tipo de jogador não conseguiria se integrar completamente porque seu estilo era simplesmente único demais. Existiram antecessores desse tipo de jogador. Wan Jixi, o atual capitão da equipe Eva minúscula, Wan Jixi. Seu estilo de mágico era o mais peculiar e gracioso da aliança. Nas competições individuais, Wan Jixi tinha uma taxa de vitórias extremamente alta, mas nas competições por equipes, seu desempenho individual era limitado. Adaptar esse estilo à equipe era um problema que Wan Jixi não conseguia resolver. No fim, ele fez um sacrifício pela equipe e mudou seu estilo para se encaixar. Foi somente por causa dessas mudanças que a equipe Eva minúsculo conseguiu se tornar campeã 2 vezes nos últimos 3 anos. Capítulo 190 Os Passos Sombrios do Chefe. A situação de Stemedbun Invasion era um tanto semelhante à de Wang Jixi. No entanto, Wang Jixi possuía a capacidade de se adaptar, enquanto os Temedbun Invasion provavelmente não sabia como fazê-lo. Afinal, nem mesmo Ishiu tinha certeza de como ajudá-lo a se desenvolver. Depois que Wang Jixi mudou, ele ainda estava no nível de Deus, mas se outros fizessem o mesmo que ele, poderiam cair para um nível medíocre. Uma transformação não era algo tão fácil de se fazer. Mesmo que Stemedbun Invasion fosse um novato em Glory, ele não era um completo leigo em outras áreas do jogo. Na verdade, ele tinha alguma noção do que estava fazendo.
Nesse aspecto, ele não era como Tandhou. Tandhou era realmente um completo leigo. Mas era uma pena que a personalidade dessa garota fosse tão teimosa. Ela já tinha praticamente definido seu próprio estilo e não era possível criar uma grande transformação. Ishio poderia ajudar instruindo-a sobre a mecânica do jogo, mas ele não tinha a capacidade de mudar sua personalidade. Todos eram adultos, então seus modos de pensar haviam amadurecido. A personalidade de Tandhou também não era ruim. Apenas a impedia de se tornar uma boa jogadora de equipe, só isso. Ishio refletiu sobre isso enquanto observava os dois jogarem. Mas seu jogo não era lento, mesmo realizando várias tarefas simultaneamente. Com 10 anos de experiência, ele já havia participado de todos os tipos de batalhas. Muitas das coisas que precisava fazer eram executadas automaticamente e sem muita reflexão. Derrotar o chefe não foi problema. Eles eram uma equipe capaz de derrotar um chefe selvagem de nível 36. Se não conseguissem derrotar um chefe secreto mais fraco, de nível 33, o mestre da espada ilusória On, então seria uma piada. O importante era que esses tipos de masmorras podiam ser usados como treino para todos. Ishio comandava a equipe enquanto lutava com naturalidade. Seu foco estava, naturalmente, em Tandhou e Stemed Boom Invasion. Sumushin raramente precisava que Ishio dissesse algo. Quanto a Kiao e Fan, Ishio não o havia julgado mal. Ele era o completo oposto de Tandhou e Stemed Boom Invasion. Sua personalidade e percepção tornavam um excelente jogador de equipe. Ele era um observador nato, prestava atenção ao desempenho de cada membro da equipe e se esforçava para se coordenar com cada um deles. Parte do motivo pelo qual o desempenho de Tandhou e Steamed Boom Invasion não foi muito bom foi porque eles não estavam familiarizados com o chefe secreto. Depois de se familiarizarem com as várias habilidades do mestre da espada Elusoli, os dois gradualmente se integrariam à equipe. Correto, eles ainda poderiam se assimilar. Mas, à medida que suas habilidades continuassem a crescer, seus estilos se tornariam cada vez mais únicos e seus conflitos dentro da equipe cada vez maiores. Era nisso que Ishio estava pensando agora. Mas, naquele momento, eles ainda formavam uma boa equipe. Sob as ordens de Ishio, o mestre da espada ilusória foi gradualmente subjugado à medida que era atingido golpe após golpe sob os penhascos. A combinação do All King Ghost Bondaris de Lord Gim e o Winchash nunca foi quebrada, então a equipe estava sempre dentro dos limites. Ondas de veneno surgiram dos ataques da invasão do Pãozinho no vapor. 3 tipos de caçadores mágicos emergiram da névoa suave. Explosões irromperam do canhão da névoa purificadora. Eles continuaram a bombardear o mestre da espada da ilusão com suas habilidades. Os olhos de Aombi ficaram cada vez mais vermelhos, sua cabeça estava coberta de suor e sua expressão tornou-se cada vez mais séria. Cuidado, está quase vermelho vivo, disse Ishio de repente. O que acontece quando ele entra em estado de sangue vermelho? Perguntou Tandhou imediatamente. No início, ela havia sofrido bastante por não conhecer as características do chefe. Tandhou aprendeu com seus erros. Passos sombrios, disse Ishio. O que é isso? Perguntou Stemed Boom Invasion. Ele não era como Tandhou nesse quesito. Tandhou já havia ajudado Xingu a lutar algumas vezes, então já tinha visto várias habilidades de alto nível. Mesmo que não soubesse o nome, Passos Sombrios tinha sido usada na luta entre Poplar Beach e Ishio recentemente. Xingu até mencionou o nome, então Tandhou sabia do que se tratava. Mas Stemed Boom Invasion só havia jogado nessa conta, então ele não conhecia nenhuma habilidade acima do nível 30. É uma imagem residual. Logo haverá 5, uma para cada um de nós, disse Ishio. Se fosse uma equipe normal, eles não ousariam dividir o time para lutar contra cada imagem residual individualmente. Mas a equipe de Ishio era forte, então eles ousaram enfrentá-las diretamente dessa maneira. Cuidado. Ishio, que havia estado atento à saúde do chefe o tempo todo, finalmente gritou. Os olhos do mestre espadachim da ilusão começaram a brilhar em vermelho. A parte branca de seus olhos não podia mais ser vista. Votar. Seguindo o comando de Ishio, os 5 personagens recuaram rapidamente. O mestre da espada ilusória rugiu em direção ao céu. A luz vermelha que o envolvia explodiu extravagantemente. As rochas e a grama ao seu redor foram despedaçadas e uma rajada de vento desceu. Felizmente, o aviso de Ishio foi rápido e os 5 jogadores recuaram a tempo de desviar do ataque. Em seguida, o mestre da espada ilusória girou sua espada num movimento gracioso, como uma dança. Sua figura se tornou indistinta e se dividiu em 5, aproximando-se deles. A diferença entre o passo sombrio de um mestre da lâmina e o passo sombrio do mestre da espada da ilusão era que este não fazia distinção entre real e falso. Os 5 eram todos mestres da espada da ilusão.
Isso significava que os jogadores tinham que lutar contra 5 chefes ao mesmo tempo. Se isso continuasse até o fim, a batalha seria impossível de terminar. Felizmente, Passos Sombrios durava apenas um certo período. Para o mestre da Espada da Ilusão, eram 30 segundos. Contanto que os jogadores conseguissem sobreviver por 30 segundos, as 5 imagens residuais se uniriam novamente. No entanto, após se combinarem novamente, o dano causado pelos jogadores nessa batalha não era cumulativo, mas sim uma média. Isso significava que o dano real causado pelos jogadores era do total. Isso prolongou a batalha. Os passos sombrios do Mestre da Espada da Ilusão não eram uma habilidade de uso único. Ele continuaria a usá-la sempre que possível até que sua vida se esgotasse completamente. Grupos normais fugiriam nesse momento. A defesa era a prioridade deles. Eles não estavam interessados em causar dano. O dano seria apenas do total, de qualquer forma. Assim que o Mestre da Espada Ilusória se fundisse novamente, a equipe começaria a atacar de novo. Mas a equipe de Ishio era mais heróica. Não importava se o dano fosse dividido ou não, eles lutariam normalmente. As 5 imagens residuais do Mestre da Espada da Ilusão também eram muito inteligentes e cada uma encontrou um alvo para atacar. O espadachim ilusório da retaguarda esquerda desferiu um saque de espada contra a invasão do pãozinho no vapor, que rolou para o lado. O pãozinho no vapor nem tinha se levantado ainda quando lançou um arremesso de areia nele. Mesmo sendo um chefe, o espadachim ilusório ficou cego por um breve momento. A invasão do pãozinho no vapor aproveitou a oportunidade e se aproximou para acertar a nuca dele com um tijolo. Após ativar o efeito de tontura, ele aplicou veneno em Solano. Em seguida, usou injetar veneno e deu ao espadachim ilusório uma boa dose de veneno. A espadachim da ilusão, na retaguarda direita, atacou Soft Mist com um golpe da montanha desmoronando. Tankou se deparou com o ataque mais uma vez, mas em vez de recuar, avançou e, novamente, saltou para atacar. Só que desta vez, ela calculou a altura da onda de choque. Saltou por cima dela e desferiu um golpe circular. Seus braços giraram em ciclo e esmagaram a espadachim da ilusão contra o chão. Ela já havia sofrido uma vez e agora iria retribuir com ainda mais ferocidade. Thunderhole era exatamente o tipo de garota que se recusava a aceitar a derrota. O mestre da espada ilusória da frente esquerda usou o golpe título diretamente para se aproximar de névoa purificadora. Sumo Sheng imediatamente saltou e disparou um projétil de artilharia que explodiu e a lançou para trás com o recuo. No entanto, esse disparo não conseguiu interromper o golpe título do chefe. 3 golpes de espada, um após o outro, perseguiram névoa purificadora, mas Thunderhole por pouco. Sumo Sheng claramente tinha tudo sob controle. Yao e Fan, por outro lado, tomou a iniciativa de se aproximar do chefe. Após lançar uma barreira de gelo, ele não só atingiu seu próprio alvo, como também transformou em bloco de gelo aquele que se dirigia a Lord Guillaume. Mesmo nesse tipo de batalha, onde cada um luta por si, Yao e Fan, sempre que encontrava uma oportunidade, coordenava suas ações com os outros. Ishio sabia o que fazer. Quando Kiao e Fan lançou a barreira de gelo, ele também lançou a barreira de espadas. Os dois começaram a lutar dentro dessas barreiras. Seu guarda-chuva das 1000 chances se transformou na forma de arma e lançou mísseis anti-tanque. O alvo era o oponente de Kiao e Fan. Os 3 mísseis explodiram e o mestre da espada da ilusão cambaleou para trás alguns passos. Yao Fan fez seu movimento naquele exato momento. Ele usou o corte da lua seguido por um corte da lua cheia e, por fim, um corte fantasma. Os 3 cortes avançaram. Naquele momento, ele não estava feliz por ter derrotado o chefe, mas sim por ter se coordenado com Nishio. Sob sua liderança, o deus respondeu ativamente aos seus movimentos, fazendo que Ao e Fan sentir que não estava sozinho. Cada membro da equipe dependia do outro, e era isso que significava ser um companheiro de equipe. Era uma sensação extremamente maravilhosa. Após ajudar Kiao e Fan a bloquear o mestre da espada ilusória, Ishio transformou o guarda-chuva das 1000 chances em lance de batalha e lançou um golpe celestial contra o mestre da espada ilusória. A espada da mão direita do mestre da espada ilusória continuou a atacar, enquanto ele usava a lâmina da mão esquerda para bloquear o golpe celestial de Lord Guillaume. Como Ishio pôde ser enganado por esse truque insignificante? Seu lance de batalha se retraiu repentinamente. A lâmina da mão esquerda do mestre da espada ilusória não bloqueou nada. O guarda-chuva das 1000 chances já havia se transformado em 2 partes que ficaram penduradas nos braços de Lord Guillaume. Ele rolou para evitar a espada da mão direita. Seus 2 braços seguraram o mestre da espada ilusória firmemente e o arremessaram para longe. Após usar a habilidade agarrador, ele transformou o guarda-chuva das 1000 chances de volta em uma lança de batalha. Ishio estava prestes a executar o ataque de acompanhamento do Lord Guillaume quando, de repente, ouviu 2 toques vindos de fora.
Ishio havia baixado o volume do jogo para um nível muito baixo porque frequentemente precisava ouvir esses sons. Ao ouvir isso, Ishio não conseguiu se conter e praguejou, que se dane. Após tantos dias de plantão noturno, ele teve que levar bebidas aos clientes diversas vezes. Finalmente, alguém solicitou seus serviços em um momento crucial. A mão esquerda de Ishio rapidamente deixou o teclado e conectou-se à linha de serviço. Ele perguntou: "O que você deseja?" "O quê?" Os primeiros a responder foram os 4 jogadores do time. Ishio ainda não tinha tirado os fones de ouvido. "Dos Coca-Colas." A voz do cliente saiu da linha de atendimento logo em seguida. "Só um segundo", disse Ishio.